Fala galera, boa de luta, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, do Resenha, nesse novo formato, nesse sofá casca grossa e sempre com um tema muito interessante. Aqui a gente vai batendo papo, vai se divertindo com autoridades do assunto aqui no UFC Fight Pass. A gente já vai revelando aqui os nossos convidados, né? A galera que está presente aqui hoje. A gente tem um privilégio de estar com duas lendas da luta, uma lenda do rock and roll. Romão Laurito, beleza, meu irmão? Tô bem, André. É uma honra estar aqui no meio desses caras. Pô, prazerzaço receber Fabrício Verdun, vai cavalo, grande nome do esporte, campeão peso pesado, cara que conquistou o UFC, a DCC, Campeonato Mundial. Pô, prazerzaço estar contigo aqui. Muito obrigado. Adoro escutar. Não gosto de falar, mas gosto de escutar. Fala de novo, por favor. E Strike Force. Strike Force. Os maiores pesos pesados da história. Tá aqui, gigantão. Sim, vocês dois, em qualquer lista, são os dois dos 5 melhores pesos pesados da história. Já lutamos 2 vezes, hein, gente? Hoje é a terceira. Tem um espaço bom ali, ó. Os caras estavam o cara competitivo é esse cara. Os caras estavam competindo aqui, quem tá mais bonito aqui hoje. Uma foi no Pride e outra foi no UFC. Tá 1 a 1. Mas não dá pra competir, olha só, o relógio do gigante, dá um close aqui, não dá pra competir, eu já fiquei pra trás. Pois é, mas muito bom te receber aqui, Verdun, de verdade, a gente estava já conversando para te trazer aqui há um tempo e, cara, você é uma lenda do esporte, peso pesado gigantesco, multicampeão e uma personalidade que se reinventou depois da luta, né, cara, um comunicador, então vai ser um prazer da gente conversar hoje contigo, com o Minotauro, com o Roman e, claro, com você que está conectado com a gente. O tema de hoje é muito interessante, é o fator X de um campeão. Qual é o elemento que precisa estar bem enquadrado ali na mente de um atleta de altíssimo nível para ele chegar no sucesso máximo? Você vai conhecer a partir de agora aqui no Resenha. O que é preciso para chegar ao topo? Muitos diriam que talento, disciplina e técnica são o bastante. Mas por trás de todo grande campeão, existe uma força capaz de superar até os obstáculos mais difíceis. Afinal, antes de entrar no octógono, um lutador já travou muitas batalhas fora dele. E ainda que conte com uma grande equipe, a luta mais dura de todas, ele enfrenta sozinho. A luta contra si mesmo. Travada contra vilões invisíveis que tentam convencê-lo de que ele simplesmente não merece ou que não é bom o suficiente. É nesse momento que se separa o atleta do guerreiro. Porque resiliência é o escudo de quem não pode desistir. E força mental é a arma de quem escolhe continuar. Ninguém conquista o cinturão por acaso. Um campeão é forjado dia após dia. Desde o primeiro treino, ainda na infância, até o último round da carreira. Cara, na hora de parar, eu acho que eu tenho que aproveitar minha família, meus filhos. É uma construção lenta. Não basta ser o mais técnico, o mais forte ou o mais rápido. É preciso se manter firme enquanto tudo à sua volta desmorona. Quantos talentos acabam ficando pelo caminho por não suportarem a pressão, a derrota, o julgamento? É preciso transformar dor em combustível, medo em foco, insegurança em força.
E, acima de tudo, acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. Porque, no fim das contas, o cinturão é conquistado com o corpo, mas a vitória começa na mente. Dos nossos. Gostou de ver alguns momentos? Já dá uma emoção, né, Rodrigo? Ver as imagens assim, a gente vai relembrando e o cara fica nessa sensação de como foi legal esses momentos, assim, sabe? Os momentos especiais que a gente teve, muita dedicação, muita constância, né? Que a gente sabe que com a constância, se não tiver constância, não vai funcionar. Porque eu vejo que as pessoas se emocionam muito e depois caem. Exato. Então essa constância manter, né, Rodrigo? É diferente. É difícil, né, atletas, a gente estava falando sobre os 5 melhores, né, do peso pesado. Mas é difícil um cara que manteve anos, né? 10 anos, né? Tu teve 10 anos ali no top, sempre brigando, porque é constante, né? Um cara constante. E a briga, a gente viu ali, né? A briga sempre no psicológico. Não vai dar certo, vai dar certo. E é o que eu acho que era o Verdun, ele era mais conhecido, uma das características, um cara de mental forte. Sempre foi, né, velho? Nunca demonstrei, porque quando tu demonstra isso, até como falando um exemplo muito da palestra, por exemplo. Tu chega na palestra, dá um exemplo. Chega na palestra lá, e aí, pessoal, tudo bom? Eu tô um pouco nervoso, mas acabou a palestra. Acabou já. Então, isso aí já pode levar pra luta e pra vida. O teu sentimento que tá dentro de ti, tu não pode passar a coisa que tá fraca dentro de ti. De repente tá fraco, mas fica nervoso, frio na barriga, a gente sente esse frio na barriga, a gente sente medo. O medo tá com a gente o tempo inteiro. Sim. Então, eu não posso demonstrar pro meu oponente isso. A pesagem, eu tenho que fazer uma pesagem firme, olhando nos olhos. Às vezes tem gente que não gosta de olhar nos olhos, tudo bem. Mas eu gosto de olhar no olho para ver o que ele está sentindo também. Tu consegue ver a áurea do lutador, ele consegue ver a tua. Uma mão suada faz a diferença. Sim. Apertei tua mão, pô, tá mão suada. Opa, peguei. Peguei ele com a mão suada, tá nervoso. Eu posso estar nervoso também com a mão suada, mas eu dou aquela aqui, opa, valeu. Entendeu? Não deu para secar, não deu para secar. Olha a técnica dos nossos. Não deu para secar, opa, valeu, obrigado. Entendeu? Então tem várias manhas que a gente vai pegando com o tempo, essa malandragem no bom sentido, de não mostrar que tu tá nervoso, que tu tá ansioso, todo esse sentimento que pode mostrar e o cara ficar maior que tu. Não pode deixar. Mas esse é o ponto, esse é o fator X do campeão. Por quê? Treinar Muay Thai, treinar Jiu-Jitsu, treinar Wrestling, preparação física, isso todo mundo vai fazer, vai estar todo mundo meio que num pé de igualdade ali, né? Dada diferenças genéticas de um para outro. Mas o fator X do campeão, que são algumas características psicológicas, como foco, automotivação, autoconfiança, lidar com a pressão, são esses pontos que vão fazer a diferença lá no mais alto nível, né, Romano? Sem dúvida, até porque tem atletas que acabam jogando essa responsabilidade para eles e depois tem que bancar. Vou dar o exemplo aqui do Conor McGregor, é um cara que fazia um baita show, aí beleza, né, tem ali as provocações na entrevista coletiva, pesagem, mas chega no dia da luta, ele tem que sustentar aquele personagem. Bom ponto. Né, porque uma coisa é você e o cara sustentava, né? O cara falava e fazia. Então, esse, para mim, é um dos maiores exemplos de um cara que tem a mentalidade lá em cima. E esse tem um outro ponto, que quando o cara acaba perdendo, ele tem que lidar com as críticas, com o que as pessoas vão falar. E como dizia um grande pensador francês, Jean-Paul Sartre, não importa do que vão falar de você, e sim o que você vai fazer com o que estão falando de você. Como você lida com aquilo é que vai fazer essa diferença, essa mudança de chave. E aí, quando a gente leva pro MMA, o fator psicológico no MMA é um tema que a gente quer colocar em linha aqui, o nosso primeiro tema, primeiro ponto que a gente vai mergulhar. É justamente esse fator psicológico no nosso esporte. E a gente tem depoimentos aqui de grandes nomes do MMA. Quer ver? Põe aí. Tá aí, essa é a nossa vinhetinha, né? Tem a vinhetinha ali pra gente, né? Já começar a entrar no clima, né? A gente tem aqui opiniões de 3 caras que estão aí numa ótima fase no evento, um pouco mais de veterano, o outro que tá em busca do cinturão e o outro que é uma rising star, um cara que tá chegando firme e forte. Vamos ver. Cara, a parte psicológica pro lutador, não só pro lutador, sendo bem sincero, pra qualquer área na vida, a parte mental, né? É a principal parte. Não existe um corpo forte, não existe um físico bom, não existe um lutador excelente, não existe um investidor bom,
não existe uma cozinheira boa se o psicológico não estiver em dia. Não vai funcionar, essa é a real. Quando você tá com a sua mente livre, tá ligado? De tudo, de todas as outras coisas. Quando você não traz problema pra dentro do tatame. Quando você tá feliz. Cara, de verdade, tipo, tudo flui. Sabe? Às vezes você traz um problema de família, um problema que aconteceu na rua, algo que você tá passando. Então, tipo, eu penso muito assim, quando você tá com a mente boa, quando você tá tranquilo, tá ligado? Tudo flui. Antigamente você perguntava, pô, como que tá? Tá bem pra luta? Como você tá falando? Não, e você tá feliz? Quando você tá feliz é outra coisa, tá ligado? É outra vibe, é outro time de luta. Assim, esse esporte é muito diferente dos outros. A gente não só tá competindo pra vencer, mas a gente tá lutando um contra o outro pra danificar um ao outro, né? E parte do nosso objetivo é exatamente eu tentar nocautear o meu adversário, ele tentar me nocautear. E isso traz não só ansiedade e, né, todas aquelas, né, antecipações de querer vencer, mas também traz algo mais até instintivo de sobrevivência. A mente de um lutador tem que estar preparada para isso. É uma guerra mental, né, senhores? Porque a guerra não começa só quando o octógono fecha. Talvez a maior guerra esteja antes de entrar ali. Total. Porque eu ouço vocês falando dia e noite que fechou ali, vambora, vamos fazer o que a gente treinou, vamos sair na mão. Mas o que acontece no vestiário, na caminhada, semanas antes, durante o camp, é que vai fazer a diferença naquele momento da luta, né? É porque às vezes não se mostra muito essa parte do treinamento, depende, hoje em dia se vê muito mais. Antigamente não se mostrava tanto a parte do treinamento, né? E eu acho que essa parte sim faz a grande diferença, porque é onde vai te dar confiança do teu treinamento, como eu falei antes, da confiança, da consistência de todos os dias. Teve uma situação que eu tive 5 lesões em 2 meses para eu lutar e não faltei nenhum treino. Quebrei os dedos do pé, estourei o quadrado lombar, cotovelo, punho, tudo que possa imaginar aconteceu, mas eu não faltava, porque eu tinha certeza que ia dar certo aquele treinamento ali. Então essa constância faz muita diferença sim, e eu acho que é o mais difícil de chegar, né, Rodrigo, é a combinação corpo e mente, porque às vezes a cabeça está boa, mas o teu corpo não está 100%, tem uma lesão, não treinou como deveria, a lesão não deixou de treinar, e ao contrário também acontece. Bem fisicamente, mas a cabeça não está tão boa. Quando a gente fala o leão da academia, né? Sim. Que o cara na academia é um monstro, chega na competição, boca branca, fica nervoso e não rende. E ao contrário também acontece, né? Às vezes o cara não rende tanto na academia, mas chega lá, o cara vira um monstro. E mesmo o Verdun falou, mesmo estando machucado, mas ele não deixava de ir, porque o mental está fortalecido, né? Eu fiz minha parte. Eu fiz, mesmo machucado, eu fiz o meu melhor, né? Isso é tão forte que às vezes mesmo com o corpo machucado, a mente está acreditando que você pode, chegar lá e você consegue vencer. Vocês já passaram por isso, com certeza. Cansei de lutar lesionado, cansei de o médico tocar no teu joelho assim, sabe aquela dor e tá bom, tá tudo certo. Não, tá tudo, não tô doendo nada aqui, tá tudo... E várias vezes escondi a lesão, o Rodrigo também, porque tem um momento que tu tem que lutar, tem que mostrar serviço, não pode perder a luta, porque de repente a parte financeira já tá pesando um pouquinho. É o momento que tu vai ganhar um dinheiro bom. E tu mostrar a lesão, de repente o evento, pô, mas de novo, mais uma lesão, mais uma, então sempre dá. A gente sabe, né, Rodrigo, que sempre dá, né? Sempre dá, se você quiser. E o Jean, exemplo daquele depoimento do Jean Silva. Esse cara é um dos maiores believers. Cara que acredita, nunca vi um cara acreditar que nem esse garoto. E ele projeta a vitória, ele fala da maneira que ele vai ganhar. E é um garotão novo que tá chegando aí. O cara me falou todos os cards que ele lutava, o round que ele ia ganhar e como ele ia ganhar. Tu acredita? É, cara? tipo garoto novo. Mystic Mac. O Roman tem uma passagem interessante com o Jean, né, Roman? E com o Rodrigo, que uma vez a gente estava numa transmissão e você trouxe o Jean para assistir a transmissão. E eu lembro que ele ficou atrás da gente e a gente aqui comentando a luta e eu vi que ele estava agitado aqui atrás e aí quando teve o intervalo do round, eu tirei o fone, olhei para ele. E o Jean olhou assim pra mim, na época ele tinha uma luta no UFC, tinha ido bem, mas tinha uma luta. E ele falou assim, pô, esses caras são muito ruins, Roman. Eu bato nos dois. E naquele momento, você fala, pô, faltou humildade. Mas não, cara. Não. Depois ele provou que era uma questão de mentalidade. Ele realmente, é o que você falou, um believer. Ele acredita piamente e tá, né, contra fatos no argumento. Exato. É a autoconfiança. Né? Autoconfiança pra vocês, atletas de alto rendimento,
Cara, autoconfiança, foco, tudo isso tem que estar no... Se você botar ali o grauzinho de 0 a 10, ele tem que estar tudo no 10 ali, ou no 9,5, no 9, porque às vezes esse ponto pode fazer diferença. O nível é tão alto que um detalhe, às vezes você não está naquele believe naquele dia, autoconfiante, isso pode ser a diferença de você perder ou ganhar. Isso pode ser decretar o fim de uma carreira, o fim de um contrato. É muita coisa em jogo, né, senhores? É muita pressão, né? E as pessoas confundem autoconfiança com a prepotência. Arrogância, né? Arrogância. O cara esse cara é arrogante. Não é a confiança que eu tenho do meu treinamento. E o que te dá aquela confiança é justamente o camp fazer no lugar certo, com teus amigos. Uma coisa que eles falaram ali, acho que foi o Charles falou da felicidade. Tem que fazer feliz. A gente gosta de treinar, a gente está ali não por obrigação. Eu vou ser lutador porque eu não tenho trabalho. Não é assim que funciona, né? O cara tá ali porque ele gosta. E poder viver disso, né? Ganhar um bom dinheiro, fazer o que tu gosta, é para poucos, né? Então essa coisa da confiança realmente faz muita diferença, né, Rodrigo? Faz muita diferença e o esporte, né? Fala a gente. É um esporte extremo. A gente está ali dando octógono, os melhores atletas do mundo, né, são os brasileiros, os americanos. A gente tem 600 atletas no UFC, 118 são brasileiros. O Brasil representa muito. Então, um garoto desse como o Charles é um dos 2, 3 melhores lutadores do mundo. Se você imaginar, e aí eu sempre faço essa piada, o homem começou a jogar bola há 200 anos atrás. O homem luta desde quando o homem é homem. O esporte luta é o esporte mais antigo do mundo. É inerente ao ser inerente humano, do ser humano. Então, É a luta e a corrida, que você tinha que correr dos predadores, né? E lutar pela comida. Então, o Charles do Bronx é um dos melhores, se botar no DNA de disputa, os melhores DNAs físicos do mundo. Físico e mental, né? E mental, ele vai enfrentar um outro cara, né? O macho, ou seja, a Amanda, né? A fêmea alfa também, né? Sim. E quando chega nessa combinação do corpo e mente, é onde tu vira campeão. E nós podemos falar isso porque a gente chegou várias vezes no jiu-jitsu, no grappling, onde for, quando aquela coisa, o corpo e mente equilibrou. Deu certo, pum, deu o match ali, tu é uma jornada de autoconhecimento, no final das contas. É você se conhecer, você saber até onde você pode chegar, até onde pode, né? Você pode render ali, o que você pode fazer. Né? Fabrício, aproveitar aqui tua presença ilustre, queria te fazer uma pergunta. Como é que fica o psicológico quando você claramente é o underdog? Por exemplo, você for lutar contra o Fedor. Boa. Todo mundo, né, apostava, não, vai dar Fedor, não desmerecendo você que também, duríssimo, mas ele era o cara. Sim. Como é que você trabalha seu psicológico para contra tudo e contra todos falar, não, eu posso ganhar desse cara? Vou te falar que funciona sempre muito bem isso comigo. Me deixa mais, porque como eu sou do sul do Brasil, gaúcho, tem aquela coisa do vamos ver qual é que é o que, não sei o quê. Querer mostrar que não é bem assim. O Rodrigo adora o chimarrão lá. Eu tô ligado, a gente sabe disso. Pai, vivia no sul do Brasil, né, Rodrigo? Terra boa, terra boa. E dele chimarrão. Dele chimarrão, terra boa. Mas lá é muito, muito legal. Né? E o gaúcho, vocês são competitivos. A gente não aceita, não é aquela coisa do não aceitar, entendeu? Se eu discutir com alguém, dando um exemplo assim, quando na rua, o cara ele sabe que vai apanhar, mas ele não vai aceitar pra mim. Porque o gaúcho é assim. Agora, respondendo a tua pergunta, então sempre me fortaleceu muito. Essa coisa, quando eu andava muito na rua, aquela coisa de andar na rua, eu tinha muito isso. Então, quando as pessoas me criticavam, que não vai dar, não sei o quê, me fortalecia muito mais. Mas tem gente que não funciona. Sim. Entendeu? Tem pra gente que não funciona. Mas quando era um lugar diferente, quando a galera vaiava e eu ia contra, eu ficava muito mais forte. Mas esse é o fator X, Fabrício. Talvez, para quem não funcione, esse cara não vai se tornar campeão. Não vai estar, talvez, no mais alto nível, porque para você chegar a ser campeão, você tem que pegar todos esses elementos e conseguir fazer com que aquilo trabalhe a seu favor. Eu acho que justamente a nossa discussão deságua muito nesse ponto. A gente vai falar bastante sobre tudo isso. Mas são esses pontos, essas características psicológicas, esse tal fator X que, combinado, vai chegar no mais alto nível, ali na glória máxima. Porque senão todo mundo seria campeão do UFC, todo mundo seria campeão mundial de jiu-jitsu, né? Todo mundo seria campeão da ADCC e todo mundo seria melhor do mundo, cada um numa vez. E nem todo mundo chega, aliás, pouquíssimos chegam, são os raros que chegam, né? E a gente tem umas opiniões aqui muito bacanas sobre especialistas no assunto. A gente tem a doutora Luciana Castelo Branco, que é psicóloga do esporte, e também do Vagnão Mota, já conhecido aqui da galera do MMA, que é especialista em programação neurolinguística. E eles falando pra gente sobre o psicológico no MMA. Vamos ver. A preparação psicológica, ela é um fator fundamental na preparação global do atleta de alta performance.
quando falta a preparação psicológica, a gente tem no meio várias situações que não são legais, como perder luta de uma forma muito triste, né? Muitos atletas saem da luta decepcionados, ou ter atitudes ou comportamentos que depois se arrependem, ou realmente cair o desempenho por dificuldade de atenção e concentração, dificuldade com o controle da ansiedade, dificuldade em controlar o próprio ego. São fatores que todo atleta precisa estar trabalhando para saber se autorregular psicologicamente e emocionalmente também. Hoje eu divido a luta em 3 áreas. Uma área é artística, que é a técnica desenvolvida aí pela individualidade de cada um. A segunda parte é a parte atlética, né? Como você vai colocar essa sua força, potência, agilidade, mobilidade, flexibilidade, que você vai pôr isso em combate. E a terceira é essa parte mental, emocional em conjunto, em que você vai conseguir mantê-la em alto nível de competitividade, apesar das N pressões que aconteçam. Então, se eu pensar que é um tripé, sem esse tripé eu fico sem apoio. Então nossos especialistas falando sobre esse assunto psicológico no MMA. Já teve algum acompanhamento psicológico? Sim, eu já tive eu fiquei um tempo sem lutar, depois eu voltei pro UFC, depois foi na pandemia, na verdade, né? Foi o primeiro evento que aconteceu em Dubai, e eu lutei contra o Gustafsson. E ele é sub de categoria. Ele estava na categoria de baixo até 93 quilos e botaram ele para lutar na categoria pesada e eu fui contra ele e eu fiz um trabalho porque eu fiquei muito tempo sem lutar. Fiquei quase, acho que 2 anos e pouco sem lutar e eu estava precisando e eu nunca tinha feito, né? Eu sempre fui bom no psicológico, né, Rodrigo? Eu sempre fui bem. Fortíssimo. Mas daí eu comecei a fazer com ele, achei interessante fazer, eu me sentindo forte, sabe? Que estava fortalecendo a minha mente. E foi engraçado que ele falou assim, Verdun, agora vamos passar por uma fase que tu vai te olhar no espelho todos os dias e quando tu te vê no grão do teu olho, tu fala comigo. Eu falei, não, Eric Faro, Eric, não, vem com aí, não, aí tu tá viajando na minha. Muita viagem. Daí tu se emocionou. Verdun, faz o que eu tô te falando. Quando tu te vê no grão dos olhos, eu ia todos os dias no espelho, me olhava, não achava não conseguia me ver no olho, né? E eu me vi. Eu saí correndo, ligava para Eric, consegui, eu me vi. O negócio é o seguinte agora, quando tiver na pesagem contra o Gustafsson, tu pega, ele vai te dar algum sinal. Ele vai te mostrar alguma coisa que eu não tenho como saber o que é, mas ele vai te mostrar quando tu te vê nos olhos dele. Eu falei, que loucura, rapaz, fiquei pensando, né? Chegou na pesagem, dito e feito. E logo disso, depois que ele te der um sinal, ele vai te dar a mão, porque ele quer roubar a tua energia. Eu falei, será? Tudo bem. Cheguei na pesagem lá, olhei bem sério, bem firme, o cara é alto, né? E eu olhei, quando eu me vi, ele deu uma risada amarela. Mas assim, ó, nítido, na hora. E logo depois que ele deu a risadinha amarela, ele, estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão, estende a mão pra mim, estende a mão, eu, opa, abraço, valeu, tchau. Não deixou. Nem me viu. Chegou na luta lá, 1 minuto e meio. Finalizei ele rápido. Talvez fosse o gatilho que você precisava para retomar a confiança de muito tempo sem competir, né? E que fez toda a diferença para você, né? É verdade. Pô, fantástico. Vamos pro nosso quiz? Tem um quiz? Ah, tem um quiz? Tem, ó, atrás de você tem uma lousa aí. Opa, aí, Rodrigo. Pega aí, galera. Bora lá. Traz aí, Romanzeira. Pode me copiar aqui, Rodrigo. Aí é o seguinte, ó, eu vou tirar esse casaco Tem aqui. prêmio? No final? É. Tem prêmio, diretor? Fala com a gente aí, o diretor tem Odoni. que falar com a gente aí. Fala Uma aí. viagem para Maldivas. Fala no ar aí, fala no ar. Tem prêmio, ô Doni? Tem essa viagem para pelo Rodrigo Minotauro. Opa, aí sim. Ele deixou Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Já fui Maldivas, Já né? foi. O Rodrigo deixou de viajar de lua de mel eu não posso, com a Quitéria para poder pagar essa viagem aqui no quiz. pagar, porque ele já conhece, então. Onde é que foi a tua lua de mel agora? Onde é que foi a lua de mel? Eu fui para Minas. Ah, é? A gente vai para Vegas. De né? cavalo. Fui pro hotel muito legal em Minas, cara. Que, aliás, ótimos vinhos em Minas. Lá é bom um lugar demais, né? sensacional. Maravilha. Então vamos lá. Vamos embora? Vamos pro quiz? Vamos para a primeira pergunta do nosso quiz. Vamos rodar aqui no telão. Vamos ver. Charles Oliveira é um dos lutadores que está há mais tempo no plantel do UFC. Em que ano ele estreou na organização? Daí tu me quebrou. Vou chutar aqui também.
Que ano? 1993. Fazer as Não vai me contas, copiar né? aqui, hein? Tem que fazer as contas aqui. Charlinho, garoto. Tá com 30 e pouco. Falei que eu tenho que apagar aqui. Ah, tá me copiando aqui. O Romano tá me olhando aqui, ó. Sai fora. Eu acho que eu vou errar, mas tudo bem. Vamos lá, não pode ir. Já enfraqueci. Acho que eu vou errar e enfraqueci. Ó, tá vendo? É o psicológico. É o psicológico. sinal. Não pode, isso é o manual. Manual não pode, não As pode. palavras têm poder, né? Não, mas eu... Ai, eu quero ir pra Maldivas, eu quero ir pra 10 Maldivas, segundos, eu quero ir pra 10 Maldivas, eu quero ir pra Maldivas. Eu quero ir pensando na Maldivas. É o ano, né? O ano. É o ano. Tá bom. O ano. É. Tá bom. Cara, acho que eu vou até botar um pouco mais aqui, peraí. Ih, rapaz. Você atrapalhou. Ó, Acabou o tempo. Sua buzina acabou o round. Beleza. E o Rodrigo apagou. Ih, agora, hein? Tchau, mano. Eu acho que o diretor te deu uma dica aí dos nossos. Vamos lá? Todo mundo vira pra frente aqui. 2011. Putz. Roman 12, Rodrigo 11. Ih, Verdun chutou mal demais. 16 ele já tinha até mudado de não categoria. era. Não, quando eu ganhei uma luta, não era isso a pergunta? Vamos ver? Aí, ó. Vamos ver quem acertou essa. Se alguém acertou, né? Põe o resultado pra gente aí, Odoni. 2010. errei por Darren Elkins. Erramos por um, hein, Rodrigão? Meu primeiro chute, eu botei 10 anos, aí botei 2015. Falei, não, tem mais de 10 anos, aí botei 2012. Caraca. Mas a resposta 10. é 10, nossa. 2010. Entrou muito novo, né? Muito Muito novo. novo. 2010 é 19, um né? ano bem importante, foi quando eu ganhei do Fedor, 2010. Olha só, 26 de junho de 2010. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai ter na nossa programação o revival com essa lenda aqui, com o Verdun, né? Ele reagindo a algumas lutas dele. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes do revival. Aquela caída no chão ali foi o... Claro. Foi intencional? Foi. Foi tipo, vem? Eu não sabia que ia ser naquele momento, né? Naquele momento ali eu não tinha como saber, mas que a gente queria levar pro chão, por quê? Porque a gente pensou até no suor. A gente sabia que se fosse fazer um triângulo, uma chave no chão, com suor é muito mais difícil. Nós sabemos todos isso que é difícil, né? Quando começa a suar aí. Então tinha que ser no começo, antes do suor acontecer. A gente sabia até isso, a gente conversou sobre isso. Então a estratégia foi perfeita, né? E as pessoas pensou que o cara me deu um knockdown, né? Pensaram isso. Realmente o soco foi um desequilíbrio também, não foi ele não me acertou um soco, eu caí pelo soco, foi um desequilíbrio. Mas ao mesmo tempo no meu subconsciente eu já queria cair. Já estava treinado para aquilo. aquilo. Tu vê que ele é tão rápido que ele saiu do primeiro. Quando eu encaixei, ele saiu, tentei pegar o braço dele com um triângulo, ele saiu, só que ele não, vamos dizer assim, me subestimou, mas era o jogo dele nocautear todas as pessoas no chão. Então, tô bem, eu fui lá, encaixei de novo. Consegui encaixar o triângulo aí, daí Deus ali vai. Ele bateu mais no braço ou no triângulo mesmo? Aí porque foi um ataque duplo, né? E cada vez que ele tentava sair do posturava... do pescoço, ele esticava o braço. Quando ele voltava, o pescoço ficava. Então eu acho que foi da falta de ar. Porque quando ele saiu assim, a cabeça dele estava criando um pimentão, né? Ele estava criando um pimentão. E o engraçado é que o mestre pulou tão rápido naquilo, eu fiquei impressionado. Eu levantei, o mestre estava dentro do octágono já. O mestre pulando, assim, feliz da vida e, foi impressionante. Então aquilo foi treinado? Foi treinado. Tudo que possa imaginar ali foi treinado, exatamente. Então a gente já cai no nosso próximo tema. Treino é treino, luta é luta. Boa! Vai ter quiz até o final aqui, tá. vai ter quiz até o final. Gostou desse? Trabalhamos com ganchos aqui, né? Veio aqui, levantou a bola, a gente já pega o gancho e já vai pro outro tempo. É o famoso Bruce Link. Bruce Link, você me mandou aqui, eu já rematei. Então, gente, treino é treino, luta é luta. Eu quero continuar contigo aqui. Estou explorando o nosso convidado hoje, que nem sempre a gente está com Verdun aqui no estúdio, né? Eu quero perguntar uma coisa para você. Eu lembro que você já falou isso diversas vezes. Na transmissão do Fight Night que o Gastelum lutou agora por último contra o Joe Pyfer, eu mencionei você no ar, falei, você já tinha falado que o Gastelum é um cara que não treinava tão bem, tanto que foi a última escolha do TUF, e o cara é um baita competidor, foi campeão do TUF, um cara que chegou até a disputar o cinturão contra o Israel Adesanya, o interino, né? E treino é treino, luta é luta, né, cara? Impressionante. O Gastelum é um exemplo que ele ficou muito tempo com a gente treinando lá na Kings, por muitos anos. O cara, assim, esse cara é impressionante o coração que esse cara tem. É um cara muito gente boa mesmo, assim, sabe que é verdadeiro. Ele era mais preguiçoso.
O Gastelum é preguiçoso, gostava de treinar, mas não tinha essa, como eu falei, a constância como todo mundo tinha, né? Ele faltava muitos treinos e ele treinava assim, treinava mais ou menos solto, gostava de treinar com a gente, óbvio, sempre treinando, mas a diferença que ele tinha quando ele chegava no octágono era impressionante. Eu estava treinando com o cara direto, eu ficava impressionado como ele crescia na hora da luta. Então esse foi um exemplo que eu posso dizer assim, porque como eu te falou, tem ao contrário também. Às vezes o cara é muito bom na hora da luta ali no treino. O Léo de academia? Né, o cara que finaliza todo mundo, mas chega na luta o cara não rende. É impressionante como aconteceu também. O meu professor Rafael Márcio Corleta, do Jiu-Jitsu, era assim um pouco. Ele era assim, ó, o Márcio Corleta, sabe o Márcio Corleta, né? Meu professor que me deu a preta. Ele fazia assim, ó, era impressionante. O Silvio Bering botava 14 cabeças, 14 ele ia e voltava, finalizava todo mundo de marrom. Eu, Mário Reis, Guto Campos, todo mundo, ele ia e voltava, finalizava, mas chegava na hora da competição, não rendia. Ele rendeu uma vez bem que ele foi campeão mundial em 2001. Eu era faixa roxa ainda na época, ele era preta, ganhando do pé de pano. Ganhando do pé de pano, mas é um cara que é ao contrário. Na academia era mais justamente na onde tinha que render mesmo na competição, ele não rendia. Esse é um ponto interessante para a gente pegar até a opinião dos lutadores, né? Da trinca, Jean, Charles e Vicente. Vamos ver. E a gente tem que entender que treino é treino e luta é luta, o jogo é jogo, não importa. Você tem que entender isso. Sabe por quê? Porque aqui você pode errar. Aqui que é o lugar de você errar. Aqui eu posso ser nocauteado, aqui eu posso ser finalizado. Sabe por quê? Porque o cara vai parar, eu vou cumprimentar e vou voltar de novo. Lá fora, não. Então aqui eu posso errar. É aqui que você tem que dar os seus tiros para você acertar, para você errar. Aqui que você tem que aprender. A gente treina e muitas vezes a gente treina duro, mas a gente não tá tentando machucar um ao outro. A gente tá, na verdade, até evitando para que não tire o cara de uma luta, não dê uma lesão. Já na luta é completamente diferente. Eu tô ali para machucar meu adversário, eu sei que meu adversário quer me machucar, e isso traz esse outro fator, né, que às vezes pode ser difícil para muita gente lidar e acaba travando muitos atletas. Eles não conseguem render como eles renderiam no treino, né? Eles não conseguem fazer as técnicas, fazer o jogo. Às vezes é medo físico, às vezes é medo até do que você vai ver, tipo, do que as pessoas vão pensar, do que sua família vai achar. É muita coisa, quando a gente vai entrando ali na mente, é muita coisa que passa. Vários lutadores não conseguem colocar na luta o que eles fazem durante o treino. Ao meu ver, meus 10 centavos dessa brincadeira, simplesmente porque eles criam um obstáculo muito grande pro dia da luta. Geralmente eles falam que tem um adversário, né? E quando eles falam que tem um adversário, significa que eles já criaram um obstáculo. Já trabalham com um obstáculo. Então acaba que no treino sai muito bom, só que ainda assim eles têm um obstáculo para passar, que seria o dia da prova, vamos dizer assim. Então eu não vejo isso. Se você treinou, se você ensaiou, se você estudou, a prova fica fácil, meu irmão. Muito legal a gente pegar a visão dos três, que são três visões diferentes, mas que se complementam. Né? Acho que não vou dizer que são diferentes, são pontos de vista diferentes, mas para falar a mesma coisa, né? E eu quero aproveitar esse gancho do final aqui do Jean, que assim, quando ele não trata como um adversário, ele vai para a luta para colocar em prática o que ele treinou. Então o processo de treino, tudo ali tem que estar tudo alinhadinho para você conseguir performar bem. Quero fazer um gancho contigo aqui, Roman. Você que está na estrada tocando com Tijuana há muitos anos. Ensaio é ensaio, show é show. Boa. Um paralelo. Queria fazer um boa. paralelo disso aí. Bate aquele frio na barriga, essa história? Eu acho que tudo que a gente está conversando aqui vale para qualquer área. Qualquer área. Luta, música, investidor. E eu lembro, assim, um dos shows que a gente entrou mais pressionado foi o Rock in Rio. Porque a gente estava no início da nossa carreira e tudo acontecendo muito rápido. A gente, pela primeira vez, sentindo o gostinho do sucesso.
E realmente ali teve que trabalhar o psicológico. E eu me lembro que eu cheguei pro nosso diretor da gravadora, e era nosso produtor na época, o Rick Bonadil, e falei, cara, mas as pessoas... Porque, mano, tinha 300 mil... Foi um do dia do recorde, a gente tocou no dia do Red Hot Chili Peppers, então era recorde de público. E eu falei, cara, mas as pessoas conhecem a gente? 2001. Isso, 2001. Eu estava lá. Você estava lá? E a gente começando, já tinha tocado no rádio Tropa de Elite, que é a música de antes do filme, né? Pula, que vezes, mas eu não tinha uma noção, né, do tamanho da banda naquele momento. E ele falou pra mim, toca, você vai ver o tamanho que vocês estão, você não tem noção. E tanto é que quando a gente sai do palco, ele dá de presente um disco de ouro. Uau, né? Foi uma surpresa, né? Que na época ainda vendia disco, era outra época do mercado. E eu me lembro que a gente botou na cabeça que não, que a gente ia arrebentar, que beleza, tem Chili Peppers, tem Silverchair no mesmo dia, mas a gente vai representar. E representamos. Mas assim, a gente meio que fantasiou que a gente estava num tamanho que a gente, na minha cabeça, não estava. Mas eu acreditei que eu estava. Entendi. E eu toquei bem, não fiquei nervoso. Acho que é uma sensação parecida com o atleta. Eu estava muito nervoso, até a primeira nota. Começou o show, já era. Porque os ensaios estavam ali. Né? Eu acho que esse treino, é o segredo. Né? Cara, não existe... Acho que a melhor coisa que você pode fazer quando você está nervoso, eu mesmo, quando venho aqui participar de alguma transmissão aqui no Fight Pass, o maior segredo é me preparar. Se eu estou preparado, eu posso até estar ansioso, mas a hora que começa eu estou preparado, eu tenho conteúdo. Então é isso, você tem que estar preparado. Então o cara treina, eu ensaio e aí a gente representa. É isso. Você está preparado em várias esferas e com a cabeça no lugar, né? No e caso teve uma coisa que o Charles do Bronx falou que eu achei também muito inteligente. A hora do treino é hora de arriscar, é de dar um tiro no braço, perder a posição, é hora de fazer o que você não faria numa luta porque você está ali mais conservador, mais comedido. Mas ali no treino é hora de soltar o jogo. Não importa se você... o cara passou sua guarda, o cara é menos graduado, passou sua guarda, mas eu tentei fazer uma raspagem nova. Então acho que o treino também serve para isso. Treinar de forma inteligente e com bons parceiros, né, Minotauro? Com bons parceiros que te coloquem em situação de pressão. Porque se você nunca tomou uma pressão na academia, nunca tomou... Quando você chega na hora da pressão, você vai tomar. E eu costumo falar sempre assim, né? O Edu é palestrante, fala ali em público, uma coisa que a gente tem que passar para as pessoas. Você tem que estar preparado, porque mesmo preparado, vai dar ruim. Sim. Não? Vai ter que mesmo improvisar. Mesmo preparado, eu já cheguei para fazer um programa com o André e no meio da gente fazendo, eu lembro que era uma chamada muito importante, na luta do Charles, bum, e caiu, não lembra? Caiu o ponto, caiu tudo, o André matou no peito. Ele no foi, improviso. pegou, no improviso, um negócio de 2 minutos que a gente estava lendo ali. E você conseguiu fazer. Se fosse um cara que não tivesse um preparo, mas também antes a gente sentou ali, você deu uma estudada. Porque mesmo preparado, vai dar ruim. Então a inteligência, né, aquilo que o Verdun falou, a inteligência emocional, e o Charles é um cara que faz isso muito bem. Eu já cheguei na academia do chutebol para ver um treino do Charles. O Charles tomou uma dura no treino ali, e a gente pensa, pô, tomou uma dura no treino, como é que ele vai pra luta? Chega na luta, ele é outro. O Anderson Silva era mestre em tomaduras na academia, cara. Porque a gente botava três caras para treinar. O primeiro ele treinava bem, o segundo treinava bem. A gente perde o terceiro round, não perde? Sim. E até né, no ponto de o teu parceiro te cuidar e tu cuidar do teu parceiro. Sim. Se tu machucar teu parceiro, os caras confiam, como é que tu vai treinar no outro dia? Então não vai poder treinar. Então até isso tem que ter cuidado. Né, do treinamento e ter um cuidado todo para não acontecer uma lesão e perder o treinamento. Vai que eu tenho uma pergunta polêmica. Eu queria uma pergunta aproveitar aqui o Verdun, porque nessa briga mental também existe de você pegar um cara que nem você é casca grossa e quer entrar na sua mente. Então você quer entrar na mente dele e ele quer entrar na sua mente. E eu lembrei de uma luta tua, e eu queria que você contasse pra gente os bastidores contra o Cigano. Porque nessa de um entrar na mente do outro, ele meio que vai até o meio do octógono e você se sentiu ali na obrigação de fazer alguma coisa também. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Eu não sei o que eu fiz depois, mas ele foi até o que me botou. Ele faz sempre isso. Mas ele falou que começou comigo. Ah, começou ali. Ele não fazia isso. É legal contar do Cigano, porque o Cigano a gente teve uma rivalidade durante 14 anos. Sim. A gente lutou 2 vezes. E uma rivalidade, a gente nunca conversou. Você fez um podcast com ele agora. Não, é isso que eu ia falar. Daí eu fiz um podcast que foi engraçado, que depois da segunda luta, a preocupação do Cigano era falar comigo, pô, Verdun, acabou, tá tudo certo, vamos ser amigo, praticamente isso. Abraçou o mestre, abraçou meu irmão. Ele queria falar, pô, Verdun, eu gosto muito de ti, tu me inspirou muito. Então foi legal o sentimento que ele teve logo depois da luta.
E liguei para ele mora em Orlando. Cigano, eu queria fazer um podcast contigo. Verdun, me fala quando que eu tô indo. Que legal. Eu juro, cara. E foi irado demais. Foi muito engraçado que tem uma parte, Rodrigo, que eu falo assim, um cara assim, o Cigano, um cara mais arrogante que tu já viu. Era tu. Antes de ser teu amigo, agora era tu. O que a gente riu assim, ó. E foi muito legal e foi uma amizade. E a gente tem uma amizade verdadeira de ter o WhatsApp dele, falar com ele, comentar as fotos dele, sabe? É muito legal. E aquela vez, claro, que foi no psicológico também, mas eu tive o erro de subestimar o Cigano. Você teve lá naquele... Tá louco. Você falou no dia, né? Que ganhava dele o Cigano e o... Não, o Brock Lesnar, ganho do Cigano, o Brock Lesnar e todo mundo junto. No mesmo então dia. Rolou uma prepotência minha. Você passou do ponto da autoconfiança. Passei do... Não, mas foi uma coisa mais da pilha das pessoas. De as pessoas botarem pilha também, mas eu entrei na pilha e queria falar, ser mais polêmico. Então foi um erro que eu tive que ajudou muito na minha carreira. Porque depois que eu saí do UFC e eu voltei, eu virei campeão. Então foi uma coisa... Você voltou outro nível. Outro nível, porque foi um momento de prepotência da minha parte, que eu não tenho zero, tenho orgulho de falar isso. Então foi um momento muito difícil da minha carreira. Tudo mudou, tive que mudar para os Estados Unidos, começou a acabar o dinheiro. Então, foi uma situação muito difícil, perdi os patrocinadores, de sair da luta e pensar que tu vai me entrevistar e o cara virar o rosto para ti. Não é tu, não vai ser tu que eu vou ser entrevistado. Sabe, coisa assim que tu passa por aquela coisa e tu fala assim, como assim, velho? Mudou tudo mesmo, então eu vou ter que dar a volta por cima, vou ter que fazer alguma coisa para mudar isso, né? E eu voltei para o Dana White, me deu a oportunidade, voltei e mostrei que realmente eu era podia ser o melhor do mundo e fui. Naquela luta, né, o Cigano ele chegou um pouco antes lá na academia da gente e ele era um lutador bom, mas faltando assim 3 semanas para a luta, ele foi nocauteando geral com aquele upper dele. Nocauteou o Rogério, nocauteou o Feijão, no upper dele, foi nocauteando todo mundo. E ele tava com medo para aquela luta. Ele tava da minha? Sim, ele tava com medo, ele tava com receio, porque era a primeira vez dele no UFC, pô, pega logo o Verdun. Verdun você era top 3 ali do UFC. Você ganhando. Você era um cara já pra lutar com o Lesnar ali, já tava ali na categoria. Sim. E de repente eu cheguei lá eu cheguei na luta um pouco antes. E aí a gente passou pelo vestiário e ele tomou um calor ali no vestiário. Você, foi uma gritaria. E ele entrou no vestiário, ele entrou branco. Cara, eu falei, o seguinte é esse, cara. A gente sentou assim, o seguinte é esse, cara. Você tem que se posicionar agora. Se você der pra trás, você vai ser engolido mentalmente. Ele tomou um 10-9 ali. Ele já estava no 10-9. Você vai ser engolido mentalmente. Aí a gente começou, e eu comecei alongando e fui falando na cabeça dele. Eu vou me posicionar. Eu falei, vai se posicionar, pô. Você vai se posicionar. E aí foi assim, mas no mental dele, ele se posicionou ali. E terminou, combinou com aquele ponto lá de apontar para o chão e ali ele conseguiu. Cara, eu nunca tinha visto ele fazer aquilo. E ele fez um golpe que ele fazia bem, ele que era um golpe da luta dele. Eu não sei se eu não tivesse, eu achei assim, ó, praticamente não. Se eu não tivesse perdido pro Cigano naquele momento, eu não sei se eu seria o campeão do UFC. Eu não sei, não. Eu vou te falar que para menos que para mais, porque eu tava com uma fase, tinha um dinheirinho guardado, tava me achando, tô bem. E não treinei o suficiente como treino, como profissional, né, durante muitos anos. Então foi assim, ó, um ponto muito importante na minha carreira, essa luta com o Cigano. E muito legal esse depoimento seu, Verdun. Muito legal. E do Rodrigo também, a gente saber em primeira mão esses bastidores. Eu não sabia disso aqui. Pô, isso é fantástico, cara. A gente tá, eu e o Román, estamos aqui, ó. Isso é ouro, né, Román? A gente fica se olhando assim, que momento, que momento. Cara, eu vou te falar, cheguei no vestiário, o Cigano tava dessa cor, tava branco. É o famoso boca branca, né, Verdun? O boca branca. É o boca branca. Mas é bom o cara ter medo também, né? Claro. Não é bom o cara ter medo. mais cuidado, cara. Você tem mais cuidado, né? Mais arisco, o excesso de confiança deixa o cara, né, de repente, mais E o vulnerável. mais legal, o Fabrício Verdun aprendeu com o erro. Exato. Né? Porque, né, Exato. você tem 2 caminhos quando você erra. E ele foi o caminho inteligente. Perfeito. A Luciana Castelo Branco e o Vagnão vão dar a opinião deles sobre esse tema, né? Treino é treino e luta é luta. A gente fala de que estes são os atletas que mais preocupam os psicólogos do esporte. O atleta que é um leão de treino, mas que é um gatinho na luta. Numa situação onde eu estou sendo avaliado, isso é ameaçador para mim. Então, quando eu entro no octógono, eu vejo todas aquelas pessoas me avaliando
E aquilo ali, ao invés de ser estimulador, eu me sinto ameaçado. Treino é o treino. É o momento de aprender, é o momento de se desenvolver, né? E ali ele está num ambiente seguro, um ambiente que ele sabe que as pessoas gostam dele, que as pessoas aceitam ele como ele é, que ele vai poder se testar. Então, é completamente diferente quando o atleta vai para a luta, é um outro ambiente. O UFC é um evento onde ele tem um show, ele tem uma necessidade, ele tem um público carente de um tipo de show. Então, você vai se formando as suas características de acordo com aquele show. Então, essa já é uma pressão. Você tem que se deslimitar, né? Você tem que ser criativo, você tem que realmente se arriscar, e você está se arriscando economicamente, você está se arriscando fisicamente, você está se arriscando emocionalmente e mentalmente. Então, a prova, né, a experiência, ela é muito profunda dentro da luta. E para passar por essas experiências, você precisa ir treinando isso, né? Toda experiência é treinável. Então, quando fica evidente que você escolheu uma vida de profundo desconforto, você vai ter que viver isso no seu dia a dia. Eu preciso de paz dentro desse desconforto. Sentir paz no desconforto. E o jiu-jitsu ensina muito isso desde sempre, né, Romano? Se sentir confortável no desconforto. Confortável no desconforto. Você está tomando a massa, mas respirar fundo e saber que tem a técnica, tem o jeito certo de sair daí. A galera que não treina não tem noção, mas é uma claustrofobia, como se você estivesse sendo afogado. Tu gosta de apanhar, Verdun? Eu não gosto de apanhar. Gosto de apanhar, Rodrigo? Ninguém gosta de apanhar. Mas tu tem que saber estar na posição ruim, naquele momento. Tu tá tomando uma ruim. Quantas vezes já aconteceu com a gente, o Minotauro contra o Mirko? Tava tomando uma ruim, tava horrível a situação, foi lá e teve calma, no momento certo, foi lá e deu a volta por cima e pegou, né? A gente fala muito isso na transmissão, né? Que a grande diferença, às vezes, numa luta parelha é quem sabe apanhar mais. Exato. Né? E fazer os ajustes, né? Na hora certa. As viradas, né? As viradas. Acho que o ponto mais alto da luta, né, você dá na transmissão, aquele cara faz aquela virada, é emocionante para todo mundo. Não, aquela foi diferente. A última luta do Caio Borralho foi com o Gerald Cannonier. Isso, e eu lembro que eu entrevistei o Caio Borralho pro podcast aqui do UFC e eu perguntei qual tinha sido o diferencial. E ele falou, o diferencial do Cannonier é como ele volta. Várias vezes eu achei que ele ia quebrar ele mentalmente, que eu ia ganhar a luta e ele voltava. Sim. Então é o fato do, entre aspas, saber apanhar, né? Tomando uns golpes e olhando pro Caio ali, né? É o quanto o cara... e o Caio falou isso pra gente também, tipo, batendo um papo, falou o quanto você se conhece, né? Ele falou, ali eu vi o fator X do Cannonier, e aí quando você passa por isso, olha que maravilhoso esse nosso papo, como é enriquecedor. E aí quando você passa por isso, você ganha uma outra fase na tua carreira. Então o Caio ali, naquela experiência, ele percebeu aquilo, entendeu e ele evoluiu como lutador. Então é mais um passo para o autoconhecimento, é tudo um processo. É maravilhoso, né? E é muito legal a gente ter esse tipo de conversa mais aprofundada, porque a gente fica muito nessa coisa da técnica, do preparo, melhor de jiu-jitsu, melhor de sei o quê. Tem um monte de coisa que passa abaixo do radar, é a luta invisível, né? O emocional, né? Até chegar na luta, você tem várias etapas, né, Edu? Você tem aquela semana do hotel. No hotel que você vai ver o adversário várias vezes. Coletiva de imprensa na quarta-feira. A luta já começa antes, o time começa 2 meses antes. Mas coletiva de imprensa, tu viu ele. Né? A gente vai passar por esse tema aí, que é o da grama do vizinho, né? Uau. Você olhar pro teu adversário, olhar para quem tá no ranking ali. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar disso no próximo... O próximo tema pode ser o grama do vizinho, Edu? Fala aqui comigo. Vamos? Positivo, meu apresentador. Show de bola, mas antes eu quero desafiar esses caras aqui num quiz. Mais um quiz aí. Mais um. Tá, como é que ficou? 0x0, né? Tá 0x0. Tá 0x0. Vem o Rodrigo aí só a proximidade não vai? Não tem. Ó, Vicente Luque tem 23 lutas no UFC. Quantas vitórias ele possui na organização? Pergunta pro Sherdog. Meu, alcança o telefone, por favor. Cadê meu celular? Não, o cara pega o telefone. 23 lutas, o Luque, né? Vicente Luque, 23. Eu vou te falar que ele tem... Vou chutar. Eu vou chutar também. Já coloquei o meu, eu não vou mostrar pro Rodrigo. O Rodrigo é cara dura. Tu colava antes quando era na escola, né, Rodrigo? Porque
Ele fica me olhando. Rapaz, o cara que eu mais vi colar aqui foi o Shogun. Ah, é? Shogun é engraçado. Como você gosta de falar, Deus o livre. Deus o livre. O Shogun aqui, meu irmão. Deus o livre. O olhinho Deus aqui, ele, o não, tô colando não, tô colando. É, com o Shogun tem que botar subtitle. Mas imagina, você tá falando, imagina o Ninja. Ninja não. Imagina os dois Tem que botar juntos. um em Braulio, uma pessoa que fica só... Ó, eu já... Esse é o resenha mesmo. 10 segundos, hein? 10 segundos, hein? Vai lá, vai. Eu já fui. Mas eles apagam e vai de novo. O Romano aqui, ó, apagou 3 vezes já. Tô fazendo conta apagou aqui. 3 vezes. Porque tá os dois. O André também. Tá os dois ali, tá os dois ali. E a dúvida, foi? Vamos lá? Vai. Foi, olha lá. Ó, empatei com o Romano. Ó, você colou de mim, não? Não. Botei quantos? Pra mim ele tá 15-8. 15 vitórias, 8 É que derrotas. o que eu tenho na minha Bota 14, memória né? recente é que 14. ele veio de um perde-ganha, perde-ganha, perde-ganha. 14. Como é que vai ficar? Vamos ver a resposta Temos agora. de vitórias, né? Vamos ver. Eu botei 15 vitórias. É, eu 15, fui na 15, vitória. 14 e 18. Vamos lá? Vai. 16. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Batemos na trave de novo, Romano. Por um, hein? Por um, cara. Eles vamos se juntar, eles estão juntinhos. Estão viu? juntos. Ah, é, Romano, tu viu que a Time da arte. batemos na Time da trave, arte. Romano. É 2 contra 2? Lá ele, né? Se é 2 contra 2, vamos contra ele. Temos a Né? casalzinho, dia dos namorados. Quem perder vai ter que fazer um rolinho aqui no meio. Aqui, ó. Tem um espaço bom aqui, né? Hein, Rodrigo? Vamos pegar. Vai pra cima, eu tô machucado. Manual. Ai, Vai que eu tô corneto, machucado, é página 18. Pois é. Agora vamos entrar no nosso próximo tema, o grama do vizinho. Esse é um tema espinhoso, porque é uma coisa inerente do ser humano, né? Você olha para a sua vida, você olha para a vida do outro, isso é uma coisa normal, né? Alguns lidam melhor com isso, outros pior. E na luta, hein? Fala para mim, Rodrigo, na luta, você está se preparando para lutar, tem aquele grilo de, pô, meu adversário. Esse é uma barreira psicológica essa, né? Se tiver, né? E pro atleta isso é importantíssimo. Você não pode viajar no que aquele cara é capaz. Você tem que ver o que você é capaz. Foca em você. Muita gente, e aí você pode usar, né? Eu tenho que defender aquele cara, ele é muito bom na chave de braço. Eu tenho que ter respeito, defender a chave de braço dele. Mas não é por isso que eu vou deixar de treinar o que eu faço de bem, não é, velho? Se você tá ali, sabia muito bem, vai lutar contra o Fedor. Sabe que aquele cara tinha um Golden Pound, mas você continuou treinando o seu triângulo para pegar ele mesmo no que ele era melhor. Isso é o diferencial do campeão. Né? O campeão ele tem que saber isso. Antes da luta, daquela semana da luta, né? Você passa por atenção de 2 meses do estudo do adversário, você está psicológico naqueles 2 meses o tempo inteiro. Na quarta-feira da coletiva, você tem que ter a tua presença ali. A sexta-feira da pesagem, a luta. Então você não pode botar seu adversário lá em cima, né? Eu fui lutar contra o Bob Sapp e eu fui assistir um treino dele lá tinha uma academia do Pride, eu fui assistir o treino dele e tinha um treino de pirometria que era de salto. Um cara de 171 quilos estava saltando 1,80 m. Saltando 1,80 m, sabe as caixas de pirometria? Sim. 1,80 m. O cara saltou 1,80 m. Tá pulando por cima de mim. E eu pulava 1,20 m, cara. E o Zé Mário falava, Rodrigo, você é mais ágil que ele. Eu pensei, né? Sabe o que eu pensei? Eu sou mais ágil que ele, pô. Eu sou mais ágil que o cara. Você tem que pensar. Se você botar muito pra cima, então... E aí eu vou até passar pro Verdun aqui. Você sabendo o grau de pau do cara, mesmo assim você aceitou fazer o teu... É o fator surpresa também, surpreender, né? Como a do Fedor. Mas eu acho que a mais de todas é a contra o Mark Hunt, que, pô, a crítica dizia, ou o Verdun finaliza, ou o Mark Hunt nocauteia. Então vamos surpreender. Você nocauteou o cara, então foi pensado, aquilo ali foi antes, olhar bem para as pernas dele. E até dá para ver na luta que eu entro a primeira vez, ele faz aquele sprauzão com 130 quilos, né, que ele voltou o peso depois. Eu olhei fixamente e surpreendi, nocauteei um dos melhores strikes do mundo. Mas o que eu queria falar também, às vezes, a torcida... Um amigo, sem querer, tem que ter cuidado com o soco do cara, a direita do cara. Sempre bota aquele pavor, dizendo porque é o negócio... Vende o grilo, né? Vende o grilo do... Não, é o contrário. O Messi mesmo fala isso. O Messi Rafael Cordeiro fala, tem que saber falar.
Em vez de, vamos fazer assim, vamos esquivar para esse lado, não sei o que, quando ele fala. Então, é diferente. A maneira de falar o coach é muito importante, porque tu pega diferente a visão do teu coach, não é? Por isso que é importante, Rodrigo, tu sabe, blindar a equipe. Não. Na semana da competição, sai de pessoas negativas. Né? E às vezes até negativa pode acontecer, mas sem querer a pessoa te bota um grilo, tu, opa, para aí. Não tem que deixar, por isso tem que blindar, ficar todo mundo junto, no quarto, do quarto para fazer o que tiver que fazer, volta pro quarto, todo o time junto. E a gente tem, desde a shootbox, o Messi tem essa coisa de manter todo mundo junto. Vamos tomar um café, vamos todo mundo junto. Vamos no banheiro, todo mundo junto. Tô brincando, banheiro não. Sabe o que eu lembrei? Nessa esteira aqui, daqui a pouco a gente vai pegar a opinião do Charles, do Jean e do Vicente, mas eu queria aproveitar aqui que o Rodrigo falou o lance de saltar. Eu lembro de uma história sua, você ia lutar contra o Derrick Lewis e ele saiu da luta. Isso. Você acabou enfrentando o Walt Harris. E você teve contato com o Walt Harris um dia antes, nem sabia que ia lutar com ele. Nem tinha nem noção, ele era suplente da luta sem eu saber. Ele estava com a gente ali andando no hotel, porque o Ali era atleta do Ali também. Por isso que ele estava com a gente. Mas eu não sabia, nem pensava que o cara ia lutar contra ele. Mas o engraçado foi que estávamos ali conversando, andando pelo hotel, e eu estava conversando com ele. Ele, não, eu sou jogador de basquete antes, eu era, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal. Daí ele foi me mostrar uma situação, um cara forte, né? E ele deu um salto, André, que tu não tem noção. O pé dele veio no meu ombro. E eu falei, pô, mestre, que cara forte, imagina lutar com esse cara aí, mestre. E no outro dia aconteceu. Tu vê como são as coisas. Ele era o alternate da luta. Ele era o alternate da luta. Então o Derrick Lewis falou que se machucou de um dia pro outro, a gente fez a pesagem, até teve a situação, não vou falar o palavrão aqui, mas ele falou assim, porrada. Alguém falou pra ele, fala porrada na hora da pesagem. Ele falou, porrada. Aí eu descasquei ele, né? Aí eu falei de tudo que posso imaginar. Ele, até se assustou, não lutou porque falou que machucou no outro dia. Eu estava saindo com a mochila. Eu estava indo com a mochila para ir para a luta. E foi cancelado. Dana White me liga, Verdun, não vai acontecer a luta, vai ser outro lutador. Aceita sim ou não? E eu olhei pro mestre e falei, vamos embora. É a segunda vez que o Dana White me liga. O Dana White me ligou também contra o Caim Velasquez, que o Caim Velasquez se machucou também quando... E ficaram sabendo que eu estava no México durante 2 meses e meio. E ele machucou. Aí entendam como que era. E aí botaram o Mark Hunt. E foi uma decisão assim, ó, rápida. Dana White na linha. Completamente diferente. Dana White na linha. Só um pouquinho Dana. Só um pouquinho boss, hein, Rodrigo? Botei no mudo, todo mundo conversando aqui na sala no México, né? E aí, mestre, Verdun, pode falar que sim, porque do jeito que tu está, tu luta com qualquer um. Olha aí. Não vamos... Mas assim, ó, coisa de... Só um pouquinho. Então, obrigado, mestre. Dana, tamo dentro, vamos lutar. Acabou. É o fator X. Foi as 2 vezes que o Dana White me ligou. E o pessoal do UFC adora isso, né? Quando você não foge do... Eu acho que o atleta ele tem por obrigação de se manter preparado, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Só para arredondar essa história do Walt Harris, é a história da grama do vizinho. Tu viu o cara pular do teu alto pra caramba, do teu lado, alto pra caramba. Você não transformou aquilo num gatilho ruim, negativo. Você viu as lutas do cara, o cara um monte de vitória, e você viu uma derrota dele, ficou com aquela imagem mental da derrota. E foi importante, velho. E foi lá e É uma venceu. dica pros lutadores agora atuais, a galera porque é normal assistir as lutas. Antigamente não assistia, né, Rodrigo? Vai lutar contra o cara, tá bom, vamos lutar, azar, me preparo para não ficar pensando outra coisa, mas tem que fazer o quê? Vitória, vitória, vitória. A última luta, assiste a derrota. Como é que ele se comporta, como é que ele tá, ele ficou triste, não ficou, para ele não deu igual. Cansei de ver também, Rodrigo, pessoas, eu ganhar a luta no meu card ali, ganhei a luta, fui pra festa comemorar, numa festa, e ver o cara que perdeu, tomando cerveja, bebendo. Falei, como assim, velho? O cara perdeu e tá aqui? Não existe isso. Tu perdeu, vai pro quarto, é velório. É todo mundo junto. É a equipe, ninguém sai. Todo mundo junto no quarto, velório total, ninguém fala. Todo mundo fica assim, ó. Derrota. Vamos... Até a derrota você aprende. É o luto, viveu o luto. Viveu o luto da derrota no quarto, não na festa. E eu vi isso aí, eu ficava impressionado. Esse cara não é lutador, velho. O cara não tá sentindo... Não tem o brio, né? Não tem o orgulho, né? Tá O lutador louco. tem que ter orgulho. Existe isso. Mas eu volto àquele assunto que é o mote do programa. São essas pequenas coisas que vão levar o cara à glória. São poucos que chegam lá. E os que chegam lá têm todos esses elementos, né? Vamos pegar aqui, então, palavras dos nossos 3 lutadores que estão dando as suas opiniões, né, maravilhosas nesse nosso programa de hoje. É uma coisa enganosa, né? É um engano da gente se comparar com os outros, porque cada um tem uma caminhada.
né? Porque outro conseguiu algo rápido, não quer dizer que eu tenha que conseguir rápido, e nem que eu esteja pronto para conseguir aquilo. Então, hoje eu consigo entender que cada um tem um tempo, cada um tem um tempo para amadurecer, para se preparar para conquistar as coisas que vai conquistar. E quando a gente entra nesse negócio de comparação, né, olhar para o lado, caramba, esse cara conseguiu, eu preciso conseguir. Ou a gente vai, né, começar a se afundar e achar que a gente é incapaz, ou então a gente vai começar a ficar maluco, né, tentando correr atrás de coisas que às vezes a gente não precisa estar correndo. A verdade é que quando for a hora, vai ser a hora. Eu não preciso me agoniar com isso. Eu acordo sabendo que eu não sou bom o suficiente para a vitória naquele dia. Então, por isso que eu venho para a academia e saio daqui pronto para realizar e fazer acontecer minha vitória ao final do dia. Porque é isso que acontece, né? Todos os dias você acorda sabendo que você tem que terminar vitorioso. E para chegar à vitória no final do dia, você precisa acordar despreparado para tudo que você vai conquistar. E aí, ao decorrer, ou ao longo do prazo, você se prepara para que chegue ao final do dia ou na hora do seu objetivo, você conclua ele. Eu sempre, escutei os mais velhos sempre falavam que eu era diferenciado, que eu tinha algo a mais, então, eu nunca pensei nisso, não, eu não sou bom, tá ligado? Ou quando eu, falo, pô, não, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que ser melhor nisso. Você ter essa noção, essa leitura é muito importante. Autoconfiança é uma palavra muito presente no discurso, né? Acreditar em si. Agora, essa aspa do Jean foi muito bacana, né, Romano? Do trabalho, né? Sim, muito bacana porque transparece também uma humildade, né? No sentido, a gente quer, né, fala tanto dessa autoconfiança do Jean que às vezes pode ser confundida com arrogância, mas ali ele mostrou o oposto. Uhum. Ele falou, eu acordo já pensando que eu não sou bom o suficiente, por isso eu tenho que treinar. E esses dias eu vi um corte do Flávio Álvaro, da Fight Nerd. Flávio Álvaro, né? Dispensa maiores apresentações. Inclusive é o cara que treina a grade lá com a rapaziada. E ele falou, ele fez um meia-culpa em relação à luta do Carlos Prates com o Ian Gary. Tá. Ele fala assim, nesse corte, a gente se iludiu, a gente se enganou, nós nos auto-enganamos dizendo que ele não ia aguentar, que o Carlos Prates era mais brabo, era mal e o outro era o bonzinho. Não, o nosso adversário é sempre muito bom. Ele usou até palavras mais não tão polidas, mas o nosso adversário é top. E a gente tem que ser mais top que eles. Então, assim, fica aí uma mensagem de nunca subestimar. E o que também o Charles falou, né? Muito tapinha no ombro, né? Quando você tá na crista da onda, pô, o Rodrigo e o Fabrício podem falar disso. Muito tapinha, né, nas costas, muita gente babando o ovo, e aí você não pode se levar a sério. Teve uma situação, André, rapidamente, que tu falou disso aqui do tapinha no ombro, é engraçado. Eu tô no México, ele tá com o Velasquez, e o fã, pô, Verdun, tá louco, Verdun, não sei o que, me abraçava, e foto, e papá, Verdun, tu vai quebrar ele, Verdun, tu vai ver. Eu falei, pô, muito obrigado. Apareceu o Caim Velasquez, ele fez a mesma coisa. Velasquez, tu vai quebrar ele, igual, exatamente igual, ele falou pros dois. Tem que ter muito cuidado nessa comparação, né? Principalmente, pô, os caras que vão lutar nesse mais alto nível. A nossa psicóloga, Luciana Castelo Branco, e o nosso especialista em programação neurolinguística deram seus 2 centavos nesse assunto. Quanto mais imaturo é o atleta, mais ele vai se iludir com essa questão de que a grama do vizinho é mais verde. Que, na realidade, cada um tem a sua luta e ele não sabe os sacrifícios que aquele outro atleta também faz. Você tem que olhar para você ontem e hoje. O que é que eu evoluí de ontem para hoje? Porque as suas habilidades, as suas capacidades podem ser completamente diferentes da do outro atleta. A gente fala que o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo e querer se comparar com todo mundo. Programação mental, ela está baseada em comparação e julgamento. E você, no final, é seu próprio carrasco também, porque você decide a pena que você está passando. Você começa a amenizar isso, você começa a ver que talvez você não esteja correta. Pergunta para as pessoas mais próximas quais as qualidades que elas veem em você. Então você começa a ver com essas outras pessoas que tem várias qualidades que você não está vendo em você, mas os outros estão vendo em você. Esses exercícios vão fazendo você entender que talvez você não precisa se levar tão a sério assim. Talvez você não esteja tão correto com as suas percepções. O atleta ele não se sabota porque ele quer.
mas na mente dele existem pensamentos, crenças que fazem ele acreditar talvez que não mereça estar ali ou não mereça ganhar e precisa identificar aonde estão esses traumas do não merecimento. Você precisa entender quem sou eu e quem é a empresa que você está trabalhando. O que ela quer de você? Né? Então, o UFC ele é bem claro com você. Se ele te dá um prêmio de bônus, eu quero bônus. Você está preparado para dar isso? Treina. Então, o que mais eu passo para as pessoas não é você tem que ganhar. Qual a mensagem que você está passando por a luta que você está fazendo? Porque isso vai ser infinito e muito potente. Uau. Muito legal, né? Sabe as palavras do Vagnão e da doutora Luciana, algumas armadilhas mentais que o atleta de alto nível, no caso da nossa discussão aqui, tem que estar esperto, tem que estar vigilante, né, nesse jogo tão complexo que é o MMA. Jogo complexo como o nosso quiz, que por enquanto tá 0-0. Ah, é? Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos de novo, vamos de novo. Eu falei que eu trabalhava com ganchos, né? Ah, é? Então estamos aí, ó. Não, meu esse. Cara, vai Não, só no... É, o teu é esse aqui. É isso. Vamos lá. Eu acho que é 2. Os caras estão trocando até de... Não, deixa... Aqui é parceria. Bota a almofada aqui no meio, cada um com o seu time. O time dos apresentadores... broderagem. Tô falando pra caramba. Bota pergunta aí, Doni. O negócio chama resenha, a galera não para de falar aqui. Vamos que vamos. Ó, o Jean Silva tá invicto com 5 vitórias pela via rápida no UFC. Quem foi o primeiro adversário dele na organização? Me quebrou. Mas tem nomes? Primeiro adversário, depois do contender. Quem foi o primeiro adversário dele? Me quebrou legal. E eu comentei o contender dele, que ele ganhou na decisão. Mas ele vai dar não, mas é opções? depois. Vai ter opções? Não tem opções. Eu acho legal opções, hein? Tem opções. Faz múltipla escolha, né? Caraca. Eu não vou lembrar nunca. Não, o André tá se fazendo, ele sabe, ele tá se fazendo, ele sabe. Foi em Vegas aí. Com W, não. Vander, não. Wilson. Wagner. Nossa, quebrou as pernas. Ó, viu? Eu sabia que ele tava se fazendo. Tinha certeza, Rodrigo. Ai, meu Deus do céu. Esse aí... WW até. Pro próximo. É WW. Pô, vou acertar uma, pelo menos. Eu sou ruim de nomes. Eu vou botar só o primeiro nome. Você tem problema com os nomes, Rodrigo, e tu também? Eu tenho. Dos atletas? Mas isso é muita luta, Sérgio. Se tivesse feito 2... 10 segundos, hein? Os caras vão zerar. Nessa vocês zeraram, né? Não vão nem chutar, né? Não, chutei. Chutou? Chutei. Eu vou chutar a canela do... Então vai. Vamos ver. Fui na dica do diretor, hein? West Wilson. Você tá louco. Eu não vou nem mostrar pra não passar vergonha. Nunca acertar, Filipones. Mostra aí. Pra passar Você vergonha. vai meter tipo um Wellington. Quer ver, ó? Olha lá. Sabia. Wilman. O que o Iardum botou? Nada. 0. E o Rodrigo também nada. Tipo... Tu botou o quê dos nossos? Chutei. Mas você sabe que faz algum sentido? Porque ele ia lutar com o William Gomi. Foi o que eu pensei. Que não bateu o peso. Foi o que eu pensei. Quer dizer, nem chegou no limite da categoria. Tá bateu 63, 64, né? Será que eu tô falando 1-0. aqui? Posso ter errado, né? 1-0. Mas posso ter errado também. Não sei. Mas tá vamos ver a resposta. Vamos ver, claro. Posso estar passando uma vergonha aqui. Acertei. West Wilson, minha memória Se eu tivesse colocado o Wilson, também acertava. Não né? vai acertar nunca, velho. Tá louco, não tem como. Foi. Acertei, pois é, boa. 1-0. Agora os caras vão ficar mordidos aqui. Só tem competidor aqui, né? Brabo. Meu parceiro Leandro de Paula Mamute foi na feira de Duque de Caxias e perguntou pra galera lá o que era o fator X. Uma mutaria sempre muito bacana. Vamos ver. Fala, meus consagrados! É uma mutaria invadindo a feira de Duque de Caxias. Olha eu aqui, Leandro Lopes. Meu moral, chegamos por aqui na feira de Duque de Caxias pra saber da galera. Qual o fator X não pode faltar em um cara que quer ser campeão do maior evento de MMA do planeta? Vamos embora, que eu tô aqui na barraca do Tonho. Quer comprar carne de sol de qualidade em Duque de Caxias? Corre pra cá, tá começando mais uma mutaria.
Leandro Manso pra você. Beleza, galera? Filmado, valeu. Na filmagem. Cadê aquela esquiva que tu me mostrou, meu irmão? Ó. Fechou. Eu quero saber, na tua opinião, qual o fator X que não pode faltar na trajetória de um campeão? Disciplina, né? Disciplina e fé em Deus. Só isso. Hey! Main Event na Feira de Caxias, meu irmão. Olha só, sua categoria de peso, meu irmão. Qual é o teu nome? Anderson. Anderson, luta na divisão dos médios, hein? Tô sabendo que tu tá com a contenda aqui com o teu inimigo agora, é isso? É isso aí, com certeza. A gente tá vendo aqui pra gente ver, a gente diferenciar esse desempate aí. Caraca, me perdi. Porque ele é peso pesado. Então espera aí, então é o UFC 1, meu irmão. É medida aberta aqui. Vapo. Hey! Ele é peso médio, mas ele pra tornar pesado é só comer um pão. Comi um macarrão com muito óleo. Então, Anderson, vamos fazer essa encarada aqui, ó. Chega aí, meu irmão, é encarada, ó. Sem risadinha, meu irmão, ó. O bagulho é sério. Ficou uma bosta. Qual é o fator X pro cara ser um grande vendedor aqui na Feira de Caxias? Aqui você tem que ter preço e qualidade. Hey! Dandá pra ganhar, tem. Dandá pra ganhar, tem. Ei, casca grossa. Pô, tu mesmo. Que isso, rapaz? Tu tem pinta de lutador, hein, meu irmão? Tu é lutador? Que eu não posso participar desse programa? Claro, pô, tu é lutador? Não, eu tava querendo ter um sonho, me realizar. Qual o sonho? A minha idade, lutar. A gente tem que parar de brincar, né? O pessoal leva muito a sério quando a gente fala. Qual fator não pode faltar para um lutador ser campeão? Olhando lá pra tela, manda o recado. É a humildade e o esforço para querer lutar para vencer. Entendendo? Eita, esse cara é bom. Manda um recado então pro Charles do Bronx. Eu sou seu ídolo, tá? Forte abraço e torcendo pra você ganhar, tá? Em nome de Jesus. Palavras do seu ídolo, hein, Charlinho? Mete bronca. É o Ricardo, né, pra mim lá? É o Ricardo, hein? Que contou na Feira de Caxias, tá? Não esqueça de mim quando você ganhar, hein? Valeu? Hey! Tu tá vendo pernoitado? Tá vendo virado? Eu gosto muito do UFC. Quem tu gosta lá no UFC? Qual lutador? Lutador? Ó, mas tu tá tomando a aguinha agora, mas tu já tomou outra coisa antes aí, hein? Me dá oportunidade, pô. Tu é lutador? Lutador. Fala aí, meu irmão, bom dia. Opa, bom dia. Se liga aqui na Feira de Duque de Caxias, encontrei o Palhaço Linguiça. Tá legal. Ó, só o que não pode faltar é fé. Vai pra cima com tudo. E abraço do Linguiça pro André. Ali, ó, pedindo desculpa aí, beleza. Ó, pro André, você vai pagar de graça hoje. E aí, ó, pega esse sonho. Nossa, ficou muito longo esse... Fala pra gente, Marcião, qual o fator X de um bom churrasqueiro? O que não pode faltar pra tu não vacilar aqui? Um bom tempero. E ficar de olho também na brasa, né? Olho na brasa que não pode queimar. Oxi, chama. André Azevedo, não pode queimar o churrasco, hein? Senão o cliente reclama. Porra, não dá. Fala, galera, assina o FT. Sabia que não tava valendo, por isso que eu errei. Fala, galera, não perca tempo, já assina o UFC Fight Pass. Vê se foi ok pra ele. É isso, galera do Resenha, chegou ao final aqui mais uma mutaria. Eu vou embora, meu irmão, ó. Eu já comprei flor pra patroa, já comprei acarajé, controle remoto. E é claro, né, aqui descobrimos o fator X. Tamo junto, mas a resenha continua, hein? Tchau, tchau. Cara, muito legal. Bom, tem que aplaudir mesmo. Monstro. Fantástica, né, cara? Muito legal. Muito bom, muito carisma. Muito carisma do Leandro, os cinegrafistas, toda a equipe, né, edição, cara? A edição, a galera que legal. escreve, a produção, roteiro, muito bom, muito legal, muito divertido, né? Parabéns aos envolvidos. Salve pra Duque de Caxias. Pois é, cara. Dá pra concordar, carioca só tem artista, né? Meu irmão, se você der um rolê em Copacabana, você vai encontrar 100 personalidades sem você ver em filme. O carioca é meio que nem o baiano, ele não nasce, ele estreia, né? Tem essa, verdade. Então, vamos entrar no nosso quarto tema do programa de hoje, o fator X de um campeão. E é um tema muito interessante pra gente debater aqui com o Verdun e com o Minotauro, que é a luta antes da luta. O jogo psicológico, senhores, a luta antes da luta, aquele momento da encarada, o Verdun já trouxe aqui o lance da encarada com o Gustafsson, é muito importante, né? O cara tá blindado e naquele momento da encarada, eu tenho uma dúvida, a sua, a happy face que você faz, como é que ela surgiu e ela serve para dar algum alívio de estresse, momentos de estresse ou não, Verdun? Não, porque eu sou da zoeira, não adianta, né? Eu gosto da brincadeira
E como eu estou tranquilo pelo treinamento, foi bom, tá tudo certo. Não, eu não faço de propósito, eu não faço uma coisa assim pensada. Como que é? Faz ela aí. Qual a câmera? Tem a manha, Rodrigo, de fazer? Faz assim, ó, eu ensino, eu posso ensinar. Ela faz assim, ó, faz um bico e agora ri. Isso, Rodrigo. Vai, Romão, vai. Como é que é que faz o bico e ri. Agora ri. Isso. Vai, André. Faz o bico, agora ri. Não dá, não. É só você mesmo. Não. E eu fazia só porque era muito natural. Eu faço desde pequeno. Eu tenho uma foto minha, acho que eu tinha uns 8 anos, já fazia já. Porque eu queria fazer que nem o Coringa. A boca do Coringa. Daquele do filme do Jack Nicholson. Isso, eu queria fazer o Coringa. Daí não saía, daí ficou meio um chimpanzé, ficou estranho, né? Ficou estranho. Eu faço há muito tempo, né? Virou tua marca, né? E ficou a marca da Rap Face, até no meu podcast tem o logo, é assim também. E eu fiz a contra o Fedor, imagina, o mais temido do mundo. Eu tava tão tranquilo naquela luta porque eu tava tão preparado, né, psicologicamente, fisicamente. Eu tava tão bem porque eu treinei durante 1 ano e meio para lutar contra o Fedor. E aí chegou no momento que me deu uma vontade de fazer. Não fiz pensar, eu vou fazer, mas sem querer, foi a primeira vez que o Fedor riu. Quanto viu o Fedor rindo na vida? Nunca vi. O cara riu na pesagem comigo, imagina. Zero expressão. O Fedor sempre foi muito frio né? E eu fiz sem querer e saiu. E começou a rir. Até com o Caim Velasquez eu fiz também. Foi. Eu tenho uma pergunta para te fazer, e talvez você não goste muito da pergunta que eu vou te fazer. Não. Às vezes, mas é importante, é enriquecedor para nossa resenha, não tem tá? Como eu não gostar, a gente entrar nesse ponto. E você falando da Rap Face, que fez isso tudo, eu me lembrei da luta na Arena da Baixada. Sim. 40 mil pessoas que você mandou imprimir. Sim. 50 mil Rap Face. 50 mil. E as coisas não aconteceram do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria. Você acabou perdendo aquela luta pro Miotite. Ali foi um fator luta antes da luta, né? Porque você começou fazendo essa coisa para poder ver se mexia com o seu adversário, mas acabou que a coisa não aconteceu. O que você acha que aconteceu naquele processo ali, Verdão? Na real, tu tinha razão quando tu falou. Eu não gostei da pergunta, não tô brincando. Já pesa o clima pesado. Não. Peraí. Pelo amor de Deus. Zero, assim, ó, aconteceu. A gente tem que comentar sobre isso. Então, eu errei em tudo que tu possa imaginar. Eu errei em tudo eu errei. Errei no treinamento não tanto, eu estava treinado, mas na preocupação de conseguir ingresso para todo mundo. O meu patrocinador me deu 200 ingressos. Eu estava um dia antes da luta com 20, 30 pessoas no meu quarto. Um dia antes eu fui jantar com 80 pessoas na churrascaria. E todo mundo, vamos concentrar, o mestre. Eu falei, não, mestre, tá tudo certo, não sei o quê. Então eu pensei em tudo e em todos e não pensei na luta. Eu esqueci da luta. Eu esqueci completamente da luta. E uma coisa também que aconteceu, eu fiz uma homenagem ao Ayrton Senna, lembra? Lembro, a música, o Ayrton tema da vitória, claro. Imagina, tema da vitória. Um tempo depois fui nocauteado, né? E um fã me perguntou assim, me falou, Verdun, tu notou que tu fez um erro muito grande? Eu não entendi por quê. Eu comecei a falar com ele falou, Verdun, o Ayrton Senna botava a música da vitória quando ele ganhava. Depois. Não antes. Olha que loucura. E eu falei, não pode ser. Que loucura, velho. É uma responsabilidade. Claro. Não, eu queria fazer uma homenagem a ele. Minha ideia era essa. Então pensei na homenagem, pensei na minha mãe. Minha mãe, pela primeira vez, foi numa luta minha. Até tive que explicar, mãe, não é... a culpa foi... Não foi a culpa dela. Foi todo o processo. E defendeu o cinturão em casa, pô, no sul do Brasil. É isso aí. Pô, um estádio de futebol, foi sem precedentes. Não, foi o maior público da história do UFC no Brasil. Gate, né? Arrecadação. Então vendeu em 17 horas. Não, 17 foi horas, impressionante o negócio. Então eu pensei em tudo, em todos, mas não estava bem comigo mesmo, pensando... Eu tinha que pensar na luta. Você não estava conectado com a luta? Não, zero. Claro que não, eu estou dando meu depoimento, mas não é uma desculpa. Claro que ele foi melhor que eu. Nenhuma dorzinha ficou, eu queria que doesse um pouquinho, pelo menos nada. Não tive nenhum ferimento, não tomei ponto, nada. Pegou o soco perfeito, fui nocauteado, mas também foi um momento assim que aprendi muito também, né? Que tem que pensar naquele momento, não em todos, né? E como eu falei, tem que estar 100% ali na presença. O fator casa meio que se virou contra... Isso. E foi o que eu falei antes para vocês, que quando eu estou em um lugar longe e todo mundo contra, me dá muita força. Então, quando eu lutei em casa, onde estava tudo preparado para mim, eu não consegui me concentrar. Sabe que, guardadas as devidas proporções, mas me remeteu muito quando o Tijuana faz show em São Paulo.
tem que dar ingresso pra todo mundo, é a Uau, família inteira no desgasta camarote. mais. E aí você quer focar no show. Amigo pedindo ingresso. Amigo pedindo ingresso, mas que é muito legal, mas tira o foco. E aí a gente caiu um pouco no início do programa de hoje, quando eu falei, o Conor McGregor, eu sei, que ele cria todo um ambiente, mas no dia da luta ele tem que sustentar aquilo. E não se desconectar do mais importante, que é a luta. Então você criou você deu 50 mil máscara, tava sua família, você tava com os amigos confraternizando, mas na hora da luta é difícil voltar pra ali. Fui no automático, ele era automático 100%, ele tava automático total, eu tava assim, ó, esses dias a palavra que eu acho que seria o ideal, avoado. Eu estava avoado, eu tava assim, ó, zero concentrado, né? E eu fui assim num erro muito de principiante, o cara me deu um soco, um chute, e eu fui pra cima dele com tudo, querendo matar ele, Ele te bateu andando pra trás. São 5 rounds, podia trabalhar ele direitinho. Você saiu caçando tava ele. Ansioso, tava tudo. E uma coisa também que eu me lembro direitinho, que antes da luta, no hotel, eu não conseguia descer, mas assim, ó, era não sei quantas mil pessoas embaixo no hotel me esperando. Acabou a luta, saiu eu, o mestre Rafael Cordeiro, o Babalu, todo mundo da nossa equipe saiu andando. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, nem ninguém me parou. Isso deve ser muito difícil. E teve uma situação também que atrapalhou um pouquinho também, que não, óbvio que eu falando de novo, não é desculpa. A mãe do mestre Rafael Cordeiro morreu na quinta-feira. Eu lembro que eu entrevistei ele antes da luta. Ali afetou todos nós também. Claro que, como eu falei antes, não é desculpa, foi o que aconteceu. E o mestre tem que respeitar ele muito mais, porque ele estava do meu lado. A mãe dele faleceu e ele estava comigo do meu lado na luta. É um negócio que não dá para acreditar. E eu acho que era para acontecer. Eu acredito muito nisso, né? Era para acontecer a derrota, tudo que aconteceu estava escrito. Mas na semana da luta ali, né? Aqueles dias que a gente falou, né? Tem 2 meses antes, mas a semana da luta você começa a ter encaradas, né? Sim. Você começa a ver teu oponente. Como é que é o seu comportamento ali, vendo um oponente? Eu vi. Você pega na mão, você faz uma... Não, eu tive muito contato com ele, porque a gente fez muita promoção. Não só com ele, com todos, assim, né? Sim. No geral. Você é um cara que pega na mão, você... Sim. Eu vou te falar que nisso apagou da minha cabeça, Rodrigo. Nesse momento dessa luta em si, como eu te falei, eu estava avoado o tempo inteiro avoado. Né? A concentração, como eu te falei, era para ter feito essa blindagem, o mestre tentou. Você não lutou a luta antes da luta. Isso. O mestre tentou me blindar, Felipe, meu irmão, então, não, tá tudo certo, Eu fui o culpado nessa parte. Sim. Eu me culpo muito. A equipe tentou fazer, não, tá tudo certo, papai, tem que dar ingresso pros outros, não sei o quê, 200 ingressos, sabe? Essa minha preocupação era essa. Então, preocupado com todos, menos comigo. Mas nas lutas, nas suas lutas, a semana de todas as lutas, né, de todas, vamos falar do Fedor. Eu não gosto porque se adoça o sangue, né? Acontece muito de adoçar o sangue, a malandragem de adoçar. Eu, de repente, adocei o Fedor sem querer, sem uma intenção de adoçar ele, mas ele entrou na minha. O Caim Velasquez também, entendeu? Aconteceu uma vez de luta de jiu-jitsu em Teresópolis com o Pelé. O Pelé foi no meio da nossa equipe, ficou conversando com a gente se matou rindo com ele, se matou assim, mas tu não tem noção. Eu, o Márcio Corleta, toda a nossa equipe do Sul, o Pelé chegou e a gente tava, o cara aqui, cara engraçado. Gente boa, esse cara, não sei o quê. Primeira luta do campeonato, eu e o Pelé. Me deu 2 quedas e me ganhou a luta. Sim. Então ele já sabia, e eu não sabia que ia lutar com ele. Ele já sabia, então ele foi, me adoçou e me adoçou. Te adoçou. Entendeu que loucura? Porque de certa forma você tem que ter uma... tem que ter uma distância. Depois da luta, abraça, né? Se tu ganhar, né? Porque se eu perder, eu não quero falar contigo também. Mas tem essa coisa de ter que ter a distância, tem que ter um negocinho assim, não pode ter... Eu não sou de provocar, já aprendi uma vez com isso de ficar provocando. Mas se me provocar, eu gosto também. Eu não vou aceitar. Vou ficar quieto. Não. Eu vou rebater. Mas não vou começar a briga, a discussão, entendeu? Sim, vai jogar o jogo. Vamos ver o que os nossos lutadores convidados acham dessa história da luta antes da luta. A luta, ela é o esporte que mais se aproxima à guerra, de fato. E na guerra, dentro daquilo que é permitido, a gente vai usar todas as ferramentas. Ninguém proibiu o trash talk, ninguém proibiu de fazer nenhuma dessas coisas, né, que muitas pessoas usam como recurso. Se eu tô achando que o cara tá me provocando e agora eu quero bater nele porque o cara me provocou, eu já tô lutando pela razão errada. Ele pode usar a ferramenta que quiser, mas eu vou usar as ferramentas que eu escolhi e eu vou mostrar pra ele o meu foco, e eu sei que o meu foco vai frustrar ele.
né, o trash talk vai muito além disso e é uma guerra mental muito grande. Quanto mais falam pra mim que eu não posso, mais eu quero provar o contrário, sabe? Eu não ligo pro que os outros falam, deixa de falar. Lógico, tudo que falam pra você é construtivo, coisas boas você escuta por aqui, guarda pra ti, o que é bom, você faz isso, o que é ruim você escuta aqui, deixa sair por ali, pra mim não faz diferença nenhuma, então varia muito de atleta pra atleta. Já tive episódios de falar e me arrepender e saber que tipo não era o caminho e saber que ele me venceu por causa disso, sabe? De eu cair no jogo, é você cair no jogo, então, cara, tipo, você tem que saber jogar esse jogo, você tem que estar com a sua mente livre pra poder dar o show no dia, aqui na hora que fecha aquela grade, que é o verdadeiro show. Olhando para mim, as lutas é 100% fundamental. Ela se constrói todos os dias. A minha internet, o jeito que eu falo, o jeito que eu olho para a câmera, o jeito que eu converso com as pessoas na rua, até o momento da encarada, da Fight Week, onde então, a parte psicológica garante uma vitória bem sucedida no sábado à noite. Tudo é um processo, né? Cada pecinha do quebra-cabeça vai ajudar a montar o quadro como um todo. Não adianta. Você vai deixar alguma coisa fora, beleza, você vai lutar, vai performar. Mas para chegar lá, que é o tema do nosso programa, o fator X de um campeão, você tem que ter essas coisas somadas, né? Você deixa uma coisinha de fora, vai te cobrar a conta. André, vou usar agora, hein? Guardadas as devidas proporções dessas lendas, eu lembrei de uma passagem minha, quando eu ainda competia, eu já era master, mas eu gostava de me testar no adulto. Eu ainda estava na faixa azul. E eu estava bem, eu cheguei, era um estadual, eu tinha feito 2 lutas, tinha lutado bem, tinha conseguido colocar meu jogo e estava confiante para a final. E sabe quando você está ali já do lado ali, onde fica ali a pontuação, não tinha nem TV na época, ainda era da plaquinha assim, e eu estava aqui do meu lado e do outro lado das plaquinhas da pontuação estava meu adversário. E passou um cara da equipe deles por trás de mim e falou, mano, esse moleque que você vai lutar é fio desencapado. Essa palavra, mano, isso tem 15, quase 20 anos. Essa palavra, o moleque é fio desencapado, tá aqui na minha cabeça, eu perdi a luta ali. Ali. Eu tava bem. Mas assim, numa frase, falei, nossa. E aí eu comecei, né? Aí pô, mas eu sou master, ele é adulto. Eu vou morrer no gás e ele não vai cansar. E acabou ali. Acabou. Ali. É até um sistema um pouco de autossabotagem, né? De autossabotagem. Tudo que eu vinha pensando que, hoje eu tô bem, hoje eu tô no meu dia, fiz 2 lutas boas. Aí virou ao contrário, minha cabeça virou do avesso. Não, eu sou master, ele é adulto. Eu vou cansar e ele vai continuar no gás. Se eu não pegar rápido, sabe? Acabou. Se virou. Acabou ali. Vamos ver o que nossos especialistas têm a falar desse tema, né? Da luta antes da luta. Os atletas têm aprendido muito a fazer o jogo provocativo. Os atletas têm se reinventado, têm estudado mais seus adversários para que possa surpreender na luta e possa ter mais chance de vitória. Se esse atleta ele não tem uma boa dureza mental, se ele não tem uma boa resistência mental, uma luta dura dessa pode fazer com que ele, em momentos decisivos, ele realmente desista. As pressões anteriores fazem com que você, como se fosse num vestibular, onde você sabe um monte de informações, aquela pressão de ter que tirar uma nota competitiva faz você esquecer algumas delas. Então, as pressões anteriores, ela tira o teu potencial, ela tira um percentual disso. Como trabalhar isso? Eu preciso treinar-me, manter-me em estado de presença. Eu sinto uma onda que me afeta, e eu tenho que voltar para o estado de presença. Então, eu treino, e a verdade, meu treinamento com o lutador, o Caio, com pessoas, com empresários, é isso, é o estado de presença. Então, é um exercício, é prático. Como é um exercício invisível, ninguém vê. E você vai ficando faixa preta nele, porque tudo que você é faixa branca e treina, você se torna faixa preta. Então, isso vai te dando ainda mais confiança, porque você sabe que o adversário provavelmente não está fazendo isso. Olha, eu quero aproveitar esse gancho do Wagner Mota para dar um depoimento meu aqui. Na minha atividade, na minha profissão, eu uso uma coisa muito parecida com o que o Wagner falou, que é uma coisa chamada âncora emocional. É você estar no momento presente, 100% ali, porque se a tua cabeça vai para o passado ou vai para o futuro, você está lascado, você está arruinado. Então, quando eu tenho que fazer uma transmissão de responsabilidade, botar um evento grande no ar, me comunicar com vocês, Brasil, mundo afora,
é estar no estado de presença. Boa. Isso é muito bom. importante. Não é só para lutadores. Eu também, que sou um réis mortal, que trabalho com comunicação, pés no chão, bem plantado, sentir raiz. E a âncora emocional é... Eu me lembro de um momento que eu tive fantástico na minha vida profissional ou na minha vida pessoal, e eu consigo entender o que eu senti naquele momento. Olha só. E eu trago para um momento de desafio meu, entende? Então, eu tenho esse exercício eu tenho feito constantemente, e eu tenho trazido muito momento que o Poatan nocauteou o Willy Prohaska com aquele chutão na cabeça ali, naquele momento ali de presença, de flow. E eu trago isso para as minhas transmissões quando eu tenho que entrar no ar. Eu lembro daquele momento, como eu estava me sentindo, que as coisas funcionaram, deram certo, e eu fui bem sucedido naquilo. E aí eu consigo... Você se contamina com aquela energia. Exatamente. E transfiro para o momento presente. Você revive aquele momento. Exato, no momento. Eu não revivo pensando no que foi. Eu consigo Você transferir. traz. Eu trago. Bom, é uma muito âncora bom. emocional. Eu trago para aquele momento ali. Então, só um depoimento que eu queria dar meu muito legal aqui, isso aí que falou. que vale para todas as situações. É um game, né? Você É um usa game. um game mental. Isso. Tudo é um game mental, né? Gatilho de autoconfiança. Né? O Verdun tem... Você tem o seu gatilho que sempre te fez sua constância, então. Sim. A gente vai falar sobre esse assunto. A gente vai fechar, e eu quero aproveitar esse gancho teu, Rodrigo, a gente vai fechar com a opinião de cada um aqui sobre o fator X de um campeão. Mas antes, eu quero dar a oportunidade de vocês me vencerem no quiz. Ele tá bobinho. Já tá Mas poderoso, essa é a hein? última, eu acho que tem que valer mais. Tem que valer dois. poderoso, Tem que valer dois? Pode ser, diretor. Eu O cara acho quer que tem que valer dois, porque troca, se troca. empatar, não faz Aceito. justo. Mas É, esse- não faz sentido. Tem mais só um. esse ou mais um? Tem mais um. Vamos pro último, peso 2? Eu aceito o desafio. Pode ser, Doni? Ó, viu? Fala com o Boa. diretor. Fala aí, Boa, diretor. Verdun. Aí sim, hein? O diretor é gente boa, aceita tudo. Ele é. Pode valer 10? Ele é parceiro. Bota a pergunta aí, Edu. Bota a pergunta na tela aí pra nós. Quantos brasileiros conquistaram o cinturão de 2 divisões diferentes no UFC? Mas quantos brasileiros... Torneio tá incluído nesse negócio ou não? O UFC, né? Torneio tá incluso, ô Doni? Não. Tá. Quantos brasileiros conquistaram 2 cinturões em 2 categorias diferentes no UFC? Vale interino, né? Vale interino. Não, chato. Ambos os sexos também. Aí, ó. Ah, me ajudou isso aí. O diretor é gente boa, o diretor é dos nossos. Me ajudou muito não, te ajudou? Me ajudou nessa ida. Feminino também, claro, eu esqueci. Sim. Viu? Então, o número de atletas, né? Quantos atletas né? brasileiros? Então, fechou. Foram campeões em 2 categorias. Aham. Eu já sei a resposta e eu vou me dar bem nessa aqui. Brasileiro, né? A musiquinha de suspense. Gostei da trilha. Acabou o round. Aí, ó, viu? Bom, vamos lá. Vira aí, Verdun. É, posso, eu tenho certeza, né? Manda. Aí, ó. 2. Quem 2. foram? Não, daí já quer demais. É outra pergunta. Pra mim foi só a Amanda. Não me lembro de nenhum outro. Não. Não, Tem deixa Quem? ele. Vira, Não vira fala aí. nada, deixa ele. Não, mas Vai, é que se eu vira errar, eu do vou passar primeiro. vergonha. Não, vira aí. Eu sou comentarista aqui, Não, nunca não, mais não. vai me chamar, mano. Manual, página 8, vai. Vira aí. Brasileiros que ganharam cinturões em 2 divisões Diferentes. Isso. Certo? Vai. Amanda e Poatan. Boa, dos esqueci do nossos. Poatan. É, dos nossos. Olha lá, Rodrigo. Esquecemos do Poatan. Dos nossos. É nóis? É, eu vi que tu me copiou. Hein? Você também botou? Eu Ah, você tenho botou 2. dois. Mas você não falou quem? Não, mas isso aí... Não precisava. Eu grave. Nossa, chegaram junto, hein? Vamos ver, a gente tem que ver a resposta, Ah, né? mas pô, é claro, né? Ver. Claro, pô. Amanda Nunes e Alex. Nossa, salvei meu emprego. Foi boa, foi boa. Foi boa, tá, cara. Ó, 1 e 0. E 0. Você tem chance, Rodrigo. A última vai valer 2, hein? Uau. Ó, respirou fundo. Agora é o fator X, né? O Minotauro vai mostrar o fator X na programa. Isso, boa. Então, Lógico. vamos aproveitar o embalo e roda a nossa vinheta aí. O fator X de um campeão, qual é?
agora sim, chegou a hora da gente fazer aquele apanhado final. Será que existe o fator X? Ou o fator X, na verdade, são várias características que somadas, elas levam um atleta a chegar no ponto mais alto, né? Ou num profissional chegar no ponto mais alto da sua profissão. O Rodrigo tinha te perguntado naquela hora, Verdun, qual seria o fator X, se a gente pudesse resumir a um? É que tem vários, né? Vários fatores, assim, que é importante, que eu acho que é um conjunto de várias palavras importantes, né? Mas, assim, ó, tem que ter disciplina. Todo mundo sabe disso, tem que ter disciplina. O foco, todo mundo sabe que tem que ter o foco, né? Mas uma palavra que eu acho que é muito importante, eu passei por isso muito, é a constância. Pode, né? E muita vontade, óbvio, né? Vontade e acreditar, essas coisas assim a gente sabe, né? Acreditar, não pode desistir, essas coisas é fácil de falar, mas tem que fazer acontecer. Mas, na minha opinião, o fundamental é a constância. Se tiver uma constância boa, claro que tem que ter o dom também, tudo isso aí faz parte do conjunto, mas, na minha opinião, o fator X seria a constância. E você, Romano? Eu acho que, difícil agregar algo mais importante, porque a constância, ela faz com que você esteja sempre presente, como também foi dito aqui, independente do seu momento. Então, às vezes, você está motivado porque você ganhou, é fácil, mas às vezes você vai estar num momento ruim, você vai estar vindo de uma derrota, você não vai estar a fim de treinar, e aí entra a disciplina, né, de ir mesmo sem treinar, mesmo sem vontade. Eu acho que o único que eu agregaria, eu não sei se isso acontece dentro do octógono, mas isso acontece no palco. Quando você tem uma tendência, quando é uma luta muito importante, é um show muito importante, a ficar aéreo. E aí, quando você fica aéreo, entra o fato de você ter repetido 1 milhão de vezes determinada situação, seja uma posição, ou seja uma música, e aí você toca ela ela sai meio que no piloto automático. O avoado que a gente falou antes, né? O avoado, e mesmo avoado, você consegue fazer bem alguma coisa de tantas vezes que você fez aquilo. Mas isso numa luta você pode ser nocauteado. Claro, como aconteceu. E numa música você pode errar uma nota. Sim, né? Não, o preço, a conta é mais alta. Claro. Até, se bem que o baixista, quando erra, todo mundo percebe. É que tipo goleiro no time, né? Quando erra. Mas, enfim, eu acho que é muito importante você, como eu disse, né, durante o programa, você estar preparado. Eu acho que você se sentir preparado. Se bem que muitas vezes você não está preparado, mesmo assim, você manda bem porque o seu psicológico estava bom. A motivação, tem uma série de características. Mas é um conjunto, né, que faz com que acaba separando o joio do trigo, os campeões, do resto, né? Sim. Você, Rodrigo? Para mim, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem, fé. É acreditar, fé. É você acordar todo dia acreditando em você mesmo. A gente, né, tem gente... Eu sou um cara, eu tenho fé em Deus, então eu vou orar ali para ter fé. Eu crio aquele canal acreditando naquela situação e eu visualizo aquela situação todos os dias. Eu tinha uma mania de Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, eu na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Era um garoto do lado do interior da Bahia, cara. Eu pedia para olhar a medalha e botar no meu pescoço. Pô, juro por Deus, mano. E mentalizava que aquela medalha era minha. Olha que legal. A medalha é minha. Primeiro cinturão com o Jeremy Rony, eu pedi pra botar na cintura, o cara tinha 50 lutas, né? Era a minha terceira. Sim. E eu botei, pedi pra bater foto, falei que era meu e eu acreditava. Isso é fé. É o poder. É o poder de acreditar, mentalizar. E o mundo pode cair, mas aquilo ali é meu. Inabalável, né, Rodrigo? Inabalável. Fiz aquele ali, eu visualizei que aquela cena era minha. Né? E eu acho que esse fator é acreditar em você mesmo. E com isso, você vai ter várias armadilhas que a gente está falando do emocional. A inteligência emocional é tudo. Eu também, assim, era um cara que eu estava até comentando contigo. Sempre que a gente tá no Pride, a gente ficava todo mundo junto ali. E eu ia no café da manhã e ia falar com o cara. E aí, tudo bem, cara? Boa sorte, para te desejo uma boa luta. Aí dava aquela respirada. Por dentro eu estava destruído, mas eu fazia ele acreditar que eu era bom. Olha só. Entendeu? Eu vesti o personagem, eu sou bom e eu vou ser campeão. O personagem do campeão, Sim, né? E você mostrava isso nas lutas, muitas vezes passando por situações difíceis, você não desistia. Sempre marchando em frente, sempre respirando fundo e tá tudo bem, vambora, vou até a morte. E aquilo antes e depois, uma coisa assim, me marcou muito, o John Jones. Ele tá com o dedo quebrado, ele vai lá, cara, e bota o pé em cima do outro, ele esconde o dedo entre o intervalo da luta. O médico vai lá, olha, não vê o dedo dele quebrado. E aí depois ele tira e foi lá e ganhou a luta no Sônia, com o dedo quebrado. Porque se o cara da comissão vê, ele não volta, não deixa ele voltar. E o Sonnen campeão. O Sonnen campeão. Ele parou ali, ó, ele pisou em cima do dedo
Né? Pra você ver, ele tá, mas ele não mostra, ele vestiu o personagem do campeão. O Rodrigo falou muito do poder da visualização. Tem até uma cena clássica nessa última Copa do Mundo do Catar, do Messi olhando fixamente ali, antes mesmo. de ser, né? Parece que ali ele estava visualizando, que nem o Rodrigo ali, a medalha. E também entra aí o poder da escrita, né? Isso também funciona, escrever, cara. Eu deixei, faz parte o cinturão mental. do UFC durante 2 anos no meu telefone. Na primeira... De tela. De tela. O cinturão tava ali. Proteção durante 2 anos. Antes de ganhar? Antes de ganhar. Deixei Você durante ficava 2 olhando. anos. E eu fiz de propósito. Eu botei pensando, visualizando que eu ia ser campeão. Tava lá 2 anos no meu telefone. Chegou. Vamos ver o que os nossos lutadores acham dessa história. Qual o fator X do campeão? Primeiramente, de verdade, o fator X que eu acho é a sua mente, o seu espírito. O quanto que você quer isso, o quanto você está disposto, tá ligado? A entregar por isso, o quanto que você está disposto a sangrar por isso, o quanto que você quer isso, de verdade. Não pelo fulano nem pelo ciclano, o quanto que você está disposto a gastar por isso, sabe? A se dedicar por isso, sabe? Quando você tem isso na sua mente, quando você crê em Deus, quando você, sabe, tipo, entende isso, esse é o fator X. Quanto a sua mente está, igual eu falo do cavalo, né? Que ele tá aqui assim, ele não vê nada, ele só tá olhando para frente, é isso. Para um cara que é obstinado, para um cara que nasceu com a vitória dentro dele, é ter a certeza que tudo que ele fazer vai ser com muito amor e carinho. Hoje, analisando campeões, a gente vê, né, várias receitas diferentes. E eu acho que isso entra na questão da confiança. E eu vou falar que é uma confiança além de uma confiança em você mesmo. É uma confiança no que você está fazendo, é uma confiança nas pessoas que estão à sua volta, é uma confiança no caminho que você vem trilhando. Você precisa saber que você está fazendo de tudo e está fazendo tudo bem para você entrar lá dentro daquele octógono, nesse lugar, que ninguém te vence. Ótimas opiniões dos nossos lutadores. E os nossos especialistas? O que eles acham? Qual é o fator X de um campeão? Vamos ver. Que esse atleta precisa fazer ou precisa ter para que ele chegue no topo. Primeira coisa, uma mente de campeão. Uma mente voltada para o sucesso, voltada para a vitória. Uma mente voltada para o fracasso faz com que o atleta ele não enxergue as qualidades que ele tem, as características. Ele não valorize a equipe que ele tenha, tudo de bom que ele tem ali, todos os recursos. O atleta, ele se preocupa muito com o que ele não tem, se compara muito com os outros atletas. Agora, o atleta que ele tem a mente voltada para o sucesso, ele vai chegar lá. Por quê? Porque a mente voltada para o sucesso vai fazer com que ele use todos os recursos que ele tem, ele enxergue todas as situações como oportunidades, não como ameaças, que ele consiga, né, valorizar as próprias capacidades e consiga, assim, integrar o que ele vem aprendendo, a personalidade e o estilo dele, ao invés de ficar se comparando com os outros e tentando fazer o que os outros estão fazendo e acaba perdendo, né, o seu estilo, os seus pontos fortes. Então, a mente voltada para o sucesso é o fator X. Ter orgulho de si próprio, das realizações feitas pela própria pessoa, é, para mim, o que potencializa mais um campeão. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito social, seja no âmbito profissional, seja no âmbito artístico. Ter orgulho de si próprio. A gente estava falando aqui, em cima do que o Vicente e os caras estavam falando, justamente tudo que a gente estava conversando aqui. É a fé, é o acreditar, se motivar, é a constância, você saber. Né? Consistência, eu agrego aqui, é consistência junto claro, com a constância. Porque não adianta você ser constante, mas um dia meia bomba, outro dia bem. Consistência ali, ó. Pum, todo dia marcando ponto, machucado ou não, e tá firme e forte na constância, acreditando no foco, no objetivo final. No final das contas, são características psicológicas que somadas levam o atleta de alto nível, no caso da nossa conversa aqui, falando de atleta de alto nível do MMA, a chegarem em posições que pouquíssimos, são raros, vocês são raros, vocês são seres humanos raros.
porque acho que, sei lá, 0,0001% da população vai chegar à glória de carregar o cinturão do maior evento de MMA do mundo. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira e falar isso para quem está assistindo a gente, para valorizar ainda mais os nossos atletas, não só brasileiros, né? Mundo afora. Quem chega ali, quem paga o preço para estar ali, com muito suor, muito sangue, muita abdicação. Os caras estão ali, muitas vezes, defendendo uma bandeira, defendendo uma pátria. Então a gente tem que aplaudir de pé, cara, porque o que esses caras fazem aqui são raros mesmo. A gente tem que respeitar, acima de tudo, né? Respeitar o trabalho de vocês e o legado que vocês levam e a motivação que vocês trazem, a esperança, muitas vezes, né? Para quem está do outro lado assistindo. Então, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. E a cada vez que eu tenho a oportunidade de estar com lendas que nem vocês aí, a gente aprende um pouco mais. Sem dúvida nenhuma. Para mim, hoje foi um grande aprendizado, acima de tudo. Muita coisa que foi dita por vocês, estou levando para a minha vida. Sim. Então, obrigado. Agradeço muito também pelo convite. Rodrigão, sabe que eu aqui não tenho vergonha, é dos nossos, não sou fruta pero te quiero. E não, é muito legal porque a gente consegue sentir, né, aqui onde estamos, aqui nossa energia, a frequência está igual, a gente está feliz de fazer o negócio, de passar essa informação verdadeira para os outros. E agradeço muito aí ao espaço poder, né, contar um pouquinho da nossa história. Maravilha. Rodrigão. Tá aqui, né, presente com o Verdun, né, dividindo aqui um dos maiores pesos pesados da história do MMA. Cara, e eu sempre, né, do lado de cá, assim, a gente sempre teve em equipes diferentes, mas a força de vontade. O mental desse cara sempre foi o diferencial. Muitas vezes a gente ia lutar contra monstros, 140 quilos, e ele, friozão, nas pesagens, tudo uma característica excelente. Hoje estava aqui curioso, mais que eu seja amigo, mas as perguntas foram excelentes, bem respondidas. E essa equipe faixa preta, pelo amor de Deus, né? Cara, nosso, né, narrador, faixa preta, o Manzão também, faixa preta de MMA, grande, teve também testado ali para não sei quantas mil pessoas tocando. Boas respostas, gente. Demais o programa. Bom. Foi uma bela troca. Bela troca, excelente. E é justamente nesse clima que a gente vai para a última pergunta do nosso quiz. Rodrigo, tava no almoço? Era almoço? Não, viagem para Maldivas. É Maldivas, tô viajando. Você tem a chance. A galera tava achando que a gente ia fechar o programa agora? Não. Rodrigo Minotauro tem a chance de virar o jogo, porque tá 1-1, a 0. E segundo o pedido do nosso convidado, mais que especial, vale 2. Vale 2. Certo? Então vamos lá. Põe na tela aí, Edu. Última pergunta do nosso quiz de hoje. Qual categoria do masculino nunca teve um campeão brasileiro no UFC? Qual a categoria? Me quebraram. Ué? O André acertou, acho que daqui... Tá rapidinho, ele foi rápido. Pelo movimento do lápis dele, acho que ele foi. Eu tô muito pressionado, porque se eu errar, nunca mais vão me chamar aqui pro Fight Pass, cara. Relaxa, cara, relaxa. Qual a categoria? Eu erro direto aqui e continuo voltando todo sábado. Obrigado, André. Você tá fortalecendo meu psicológico. Então, tá vendo? 10 segundos. 10 segundos? Tá aí, me quebrou. Vou ficar sem resposta. É que essa é cabulosa. Tô entrando na mente do Verdun. Não é. Essa é impossível, cara. Vou botar aqui isso. Foi, galera. Acabou o round. Ai, Jesus. Mostra aí, Rodrigão. 7-7. 7-7. Que bom que eu acertei. 7-7. Todo mundo acertou. Todo mundo acertou, eu fui bem. Meio médio. Então, vamos declarar um empate geral aqui? Olha aqui o meu 7-7. Vocês foram muito generosos comigo, por favor. Obrigado. Todo mundo acertou a última. Aceito. 7 teve um empate geral aqui. Boa. Não, eu não gostei desse empate, não gosto de empate. É bom, é 3-3-3. 2. Isso aí, faz um 0-1 agora, 0-1. Vamos tirar o 0-1 e ver quem ganhou então? Vamos fazer. Vamos lá. 0-1. 0-1. Todo mundo vai. 0-1. Ganhou o Verdun, pô. Ele não queria perder de jeito nenhum. Pra ganhar. Na brincadeira, nem na brincadeira eu gosto de perder. Não gosto de perder nem no para o ímpar. Nada. Bom demais, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Resenha. Foi maravilhoso estar aqui, dividindo experiência com essas lendas aqui, com esse meu parceiro Roman Laurito. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte e até sempre. Valeu.
Us. Yeah.